Sejam todos bem-vindos a mais um episódio no nosso podcast aqui do Bola de Neve do Itaim Paulista. E hoje nós estamos aqui com eles, nossos ministros aqui de adoração da casa. Temos aqui o Fábio, nosso líder de louvor. Temos a Michele Mister, a nossa ministra de adoração, uma referência para essa casa também que já liderou o Ministério de Louvor. Estamos com o nosso pastor Ronaldo José aqui. Hello. Ronaldo José. Dias. Estamos com o nosso pastor Ronaldo Dias aqui também hoje no episódio. E a ideia é a gente falar um pouco sobre o tema louvor e adoração, as características de um ministro. Mas antes da gente começar esse episódio, segue e acompanhe os nossos patrocinadores. Os nossos patrocinadores estão colaborando em peso aqui com esse projeto. Hoje nós tivemos pizza aqui, só que infelizmente ele não tinha uma caixa personalizada, mas nós colocamos aqui a caixa para referenciá-lo. Pizzaria Flame está patrocinando o nosso podcast também. Então aqui, ó, vocês conseguem acompanhar aí o card deles. Se não me falha a memória, vai ter um QR Code, né, Dave? Então, ó, tem um QR Code aí para você que quer fazer o seu pedido. Se você ler esse QR Code, você vai direto lá para a página de pedidos. Então, se o horário que você estiver assistindo esse podcast estiverem abertos, já vai lá, faça seu pedido, pizza maravilhosa. Amém? Além disso, nós temos a Espaço Limpo, Soluções e Facilities, né? Empresa que também está patrocinando, empresa de soluções de limpeza na região de Alphaville. Então, para você, empresário que busca soluções de limpeza para sua empresa, vai lá, olha, quase que não sai, hein? www.espaçolimpo.com.br. Segue e acompanha essa empresa que também está patrocinando aqui o nosso projeto. E também, por fim, mas não por menos importante, nós temos o Estúdio D, Centro Estético Automotivo ali na região da Penha. Então, se você quer dar aquele talento na caranga, quer fazer o seu carro parecer novo de novo, segue Estúdio D nas redes sociais, tem site, tem Instagram, vai lá, faça seu orçamento, seus pedidos, amém? Esses foram os patrocinadores de hoje. E aqui, como nós falamos, estamos aqui com os nossos convidados. Sejam muito bem-vindos. Aê! Fiquem tranquilos que essa é uma conversa, um tempo de mesa que a gente tem aqui, né? E a ideia é, de fato, a gente entender um pouco, né? Como é que funciona o Ministério de Louvor no Bola de Neve, ou pelo menos no Bola de Neve do Itaim Paulista, né? Mas, sobretudo, como é que um ministro ele se prepara para esse desafio, né? Mas antes eu queria ouvir um pouco da história de vocês, então, que a gente se sentir mais à vontade de falar um pouco, né, da caminhada aí no Bola de Neve. Vai aí. Eu acho mó legal, assim, eu tô pirando e amando, né, esses momentos, porque eu tô descobrindo e conhecendo um pouco mais, né? Porque é nessas mesas aqui que a gente consegue identificar as histórias, né, que começou a nossa igreja e tal. O Fábio mostrou aqui umas fotos pra gente. Ele tinha pescoço na época, né, lá em Mogi. Todo novinho, chassizinho zero. Muito bom. Boa, vamos começar então por você, Fabião, que você tá meio retraído aí. Conta um pouco aí da tua história. 12 aninhos aí de Bola de Neve. Como é que foi a sua trajetória desde que você começou aí a não só conhecer o ministério, mas também a caminhar com Cristo? Conta um pouco aí pra nós. 12 anos? É magro, velho. Você era magro. Não, olha isso. Dá um gato aí, Paulinho. Engordei faz pouco tempo. Que Só mancada. Que tá indo fazer 9. Você fez a conta errada, mas tá tudo bem. Ele calculou pela idade do bem e pelo tempo de Guanás, né? Pelo tempo de Guanás. Acho que foi essa, né? Esse cálculo, né? Esse cálculo. Enfim. Eu sempre fui muito apaixonado por música, né? Sempre é uma das coisas que sempre mexeu muito, né? A música, ela mexe muito, né, com a gente. E eu, desde criança, sempre fui muito pro lado da música. Eu pensei que eu ia ser DJ. Sério? DJ Fabinho? Desde criança eu pegava, colocava um fone e ficava ali brincando com vitrolinha. E eu
minha mãe sempre investiu nisso, né? Sempre investiu nessa parte de música, me dava as vitrolinhas, aquelas que abria, sabe? Tipo, tem uma tampa, esse negócio era muito antigo. Não é da minha época. Não é da sua época. Isso é coisa de antigo, isso é coisa de antigo. E aí eu pensei que eu ia me tornar um DJ e logo em seguida a gente foi passando, não me tornei um DJ. Aí nós montamos uma banda, inventamos de montar uma banda. Aí eu queria ser o cantor. Como é o nome da banda? Quem é o cantor? Olha, o nome da banda é Catados. Mais catados. E aí nós vamos se reunir para montar essa banda. Eu tinha acho que uns 12 anos, devo ter 30 agora, né? Tô com uns 30. Meteu essa, Fabião. Eu tinha uns 15 anos quando eu montei essa banda, a gente montou, aí fui parar na bateria. Colocaram... Peraí, vamos, antes de você entrar nesse mérito. Você falou que queria ser DJ, então a sua familiaridade... Era uma familiaridade com a música, Isso. Né? Eu gostava muito, a música me envolvia muito. Legal. Mas como é que você começou, como é que foi a tua inserção com instrumentos? Então, por exemplo, você tinha lá a vitrolinha, legal, mas você tinha um violãozinho, você tinha algum instrumento, ou como é que foi isso, a migração do cara que tem uma vitrola para o cara que toca um instrumento, né? O Fábio que pula. Na verdade, foi ao passar do tempo, né? Ao passar dos anos. Legal. Tipo, eu comecei a mexer com negócio de música, eu tinha 8, 9 anos, com um negócio de DJ. Sério? Aí, eu achava que ia ser um DJ, né? Aí... Tinha algum DJ referência na época que você olhava e falava, nossa, esse cara é legal? Tinha a Xuxa. Sei lá quem era DJ nessa época. É porque a gente tá falando de uma época que não era famoso ser DJ, né, cara? É engraçado isso. Era super fantástico a mim. Balão mágico. Ah, balão mágico. Balão mágico. Balão mágico. Não. Mas você queria fazer um som. Você queria fazer um som. As pessoas que achavam, da minha família, achavam que eu ia se tornar um DJ. Legal. Né? Mas... A gente tá falando aí na década do quê? De 70, 80, Fábio? Só pra eu fazer uma linha histórica. Não, quantos, você tinha 8, 9 anos, você tinha que ano? 79. 7, 9, a gente tá falando de 8, 8. Pegando o cenário de música nacional, a gente tá falando ali um pouco da expansão do rap também. Eu acho que também tinha um pouco dessa veia mais mixada, né? DJ1, na época de Naldinho. Então tinha essa galera aí que fomentava um pouco esse movimento também, né? Aí aí na adolescência, né? Todo mundo, quando se tornei roqueiro, aí vamos montar uma banda. Na época da adolescência, acho que todo mundo tinha essa vontade de montar uma banda, né? Tipo o Renato Russo, você queria ser o Renato Russo. Eu achava... achava o máximo. Cazuza. Não, mas vamos falar, vamos já vamos partir pra... Aí... Vamos ser honestos, a música, na época da adolescência, ela dá uma força na paquera. Sejamos honestos, vai, Fabião. O cara que chega com violão na escola, ele já é um cara diferenciado. Ainda cantando Cazuza. Ainda cantando Legião Urbana, que é 4 acordes, todo mundo canta. Meu Deus. Foi longe, Fabão. Jesus encontrou nós. Me encontrou, né? Então, aí a gente montou essa banda e desde então eu sempre me tornei um baterista, porque o Fábio vai tocar o quê? O outro vai tocar o quê? Aí me colocaram na bateria, o outro foi pro vocal e desde então montamos essa banda, né? E foi uma longa jornada aí tocando, né, no mundão aí, mas glória a Deus, né? Mas uma dúvida, foi na banda que você aprendeu a tocar bateria? Você não tinha tido contato com o instrumento antes? A bateria, pra você ter noção, era de lata. Nossa, cara. Improviso total. Era de lata, tem noção? O som era horrível, o som era... O negócio era muito só feio. Batia, né? Só batia. Mas a gente achava que tava legal, né? Achava que tava legal. Arrasando. E a gente foi passando longos anos aí, né? A gente... Vamos lembrar.
E qual que era o estilo que o Catados tocava? Punk rock. Punk rock. Qual que eram as bandas das bandas seculares que vocês se inspiravam ali pra gente poder ter uma base? Eita, agora não é bem que eu esqueci, né? Na Nem punk lembro. rock, Na punk rock, Gritando HC, Ratos do Porão. Ratos de Porão, ó, lembrou. É, faz muito tempo, né? Deixa eu ver qual mais. Lembrou o Homem-Stone? Homem-Stone também já deve ter ouvido. Dead Ficha lá, São do Homem-Stone pagode, também. pô. Ei, Então, revelação. rapaz. Homem-Stone andava de skate, acho que curtia né? também, né? Curtia essa parada de... Isso é legal a gente perguntar isso, porque que nem hoje, graças a Deus, vocês foram tocados pelo Espírito Santo, Glória a Deus. vocês usam os dons de vocês para, obviamente, adorar a Deus, né? Ministrar louvores. Mas eu acho que todo músico ele começa numa jornada se inspirando em bandas seculares. Eu acho que isso é natural, né? E o mais engraçado é o quanto mudou, porque quem conhece o Fábio sabe que o Fábio ele tem uma identidade de reggae. Então, como que um cara que nasce no punk rock vai pro reggae, assim? É tipo, eu acho que essa é a magia da Charlie música, Brown na Jr. realidade, né? Charlie Brown. Charlie Brown, Charlie Brown foi conduzindo. Fui bastante inspirado pelo baterista, acho que era Pelado. o Pelado, Ele se converteu também, né? Sim. Ele tá no bola. Ele era lá de Santos, eu não sei se ele ainda tá no bola ainda, mas sem dúvida o Pelado foi uma daquela leva ali dos artistas referências que se converteram no bola, né? Eu acho que agora que você fez esse gancho do Charlie Brown, pegando assim um pouco do histórico, o Charlie Brown ele era muito essa banda que misturava elementos rítmicos como o punk rock, o reggae, o pop, era uma bagunça que no final ficava muito legal, né? Tava muito bom. E aí, épocas passadas, mas tudo bem, é a sua história e eu acho que é um pouco disso que a gente quer entender hoje. E aí, beleza. Como é que você se converte, Fabião? Me converti na Renascer. Me converti na Renascer. Legal. Dei uma desviada do caminho, mas me converti na Renascer. E aí, a partir desse momento, você já meio que mudou ali, eu quero usar os dons que eu acabei desenvolvendo para adoração, já foi transformando isso em você? Sim, foi muito louco naquela época, né? Porque foi ali que começou a minha jornada, né? E plantado uma semente no meu coração. Porque o pastor estava fazendo uma troca de salão na época, da Renascer. Eu era do mundão, com meu skatinho, e o pessoal começou a me convidar. Vamos lá, tá fazendo a obra. Não, esse negócio de crente não é para mim, não. Isso não vira pra mim, não. Vamos lá. E eram meus amigos, né? Eles estavam meio que puxando eu pra ir lá. Uhum. Eu falei, não vou lá, não. Aí um belo dia eu acabei. Ele falou, vai ter um rango lá da hora. Vai ter um rango. A estratégia. Aí eu peguei, né? Aceitei o convite, fui e conheci o pastor. E o pastor, né? O pastor Nassip. O pastor, sei lá, ele foi com a minha cara. E eu era, imagina, o cara do punk rock, imagina como que era. Revoltadão. Revoltadão. Mas ele pegou e falou assim, como que você se chama e tal. Acho que a história dele deve ter sido parecida ali, né? Parecida, porque... Você lembra mais ou menos a idade que você tinha aí? Nossa, é que eu sou novinho ainda, né? Tiozão, ajuda nós. Vamos, porque eu não sou muito bom com idade, uns 18 anos, mais ou menos. Então ainda ele é na parte da adolescência / juventude ali, você teve esse primeiro contato, encontro com Deus e com... E foi muito louco que ele fiquei sabendo que você toca. Eu toco um pouco de bateria, então já tinha sido uma jornada aí com banda, né, circular. Ele falou, deixa eu ver você tocar. Eu falei, não, mas eu não vou subir no altar, não. Eu já, sabe, um temor assim, eu não vou subir no altar. Não, eu vou subir, não. Eu vou cobrir a tua vida. Só quero ver você tocando lá. Como que você toca? Aí eu subi, né? Ele orou por mim, subi no altar.
né? Sabe quando você sente algo mesmo assim sobrenatural? Você não queria subir por causa do temor. Do temor. Bom, tá. Mesmo sem ter um discernimento, você já não tinha uma clareza, né? nenhum. Você ainda permanece na igreja de Cristo, né? Não tô falando de você, tô falando... Aí ele cobriu minha vida, eu desci. Assim que eu desci, sabe quando você sente algo que, tipo assim, sua vida precisa mudar? Legal. Sua vida precisa mudar. Olha só o impacto que fez, né? E aí desde então, né, a liderança começou a me trazer para perto, começou a conversar, para resumir, né? Aí o pessoal começou a me convidar mais para os rangos, e eu fui indo, me batizei. Houve um acidente lá nessa época? Mais para frente, Não, né? Mais para frente, que eu me batizei lá, foi o pastor, a gente tava eu me envolvi muito, né? Entrei naquela época na liderança, ele me trouxe para liderança Projeto Amar, acho que era o Projeto Amar, né? Naquela época. Aí ele me trouxe para liderança, né? Já tô cortando assim pra gente chegar nessa parte. Aí ele me trouxe para liderança, aí ele pediu para me tomar conta da igreja, porque o pessoal tava, né, meio querendo entrar lá na época e a igreja tava bem exposta, os vidros abertos, coisas abertas. Eu falei, não, eu durmo aqui na igreja. E eu comecei, ele colou na minha, sabe? Então, um paizão espiritual mesmo. E ele falou assim, eu posso... Fábio, você vai estar dormindo aí? Eu falei, vou. Ele falou, amanhã eu vou vir porque tinha problema de pomba lá, nessa época. Aí tinha problema de pomba, ele falou, vou subir lá, e eu tava ajudando a levantar um muro. E fica de olho aí. Aí daqui a pouco ele subiu, né, para colocar a tela nos vãos que tinha. Aí só escuta um barulho, um crack, e é um salão bem alto, muito alto mesmo. Acho que é mais ou menos dessa altura aqui, se não for um pouquinho mais alto. Aí eu ouvi só um crack, daqui a pouco eu vejo ele caindo assim, ó. Na que ele caiu, aí ele começou a já orar em línguas, eu falei, acho que não vai sobreviver, não. E ele sobreviveu, ele foi curado. Muito louco, a gente viveu coisas sobrenaturais. Hoje ele ainda é vivo? É vivo. Que testemunho Manda louco. um beijo pra ele, pra depois ele receber o corte. Pastor Nassípio, onde quer que o senhor esteja, venha me dar um abraço. Estou aqui, permaneci. Essa semente, glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus, um fruto. Da hora que o nosso ministério em si, ele saiu da Renascer. Você foi da Renascer também? Pastor Rogério, acho que a Renascer foi uma das precursoras em focar realmente nos jovens, né, mano? Pô, o Bola tem muita empatia, muita aliança, né, com a galera da Renascer. Legal. Verdade. Pô, legal. E o que eu achei mais surpreendente foi que, de fato, uma experiência com a música na igreja foi o que gerou algo dentro de você para que você pudesse começar o teu processo de transformação, né? A gente encurtou aqui, né? Foi um processo. Não, sim. Um processo, nossa, mas eu digo, né? Valeu a pena. Legal. Valeu a pena esse processo. E desde então estamos aí, né? Firme e forte, obedientes. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ver um pouco da tua história? Eu tô boba aqui encurtando a história. Mistona. Eu não consigo encurtar as coisas. Encurta, conta tudo resumidinho. A pessoa, ela é mais, como é que fala? Corta mais as coisas, outro detalhe a mais, né? E aí? Boa. Mas fala um pouco da tua história, assim, 18 anos de bola, como é que era a Mistona antes de conhecer Jesus e depois? Jesus, eu tava conversando com a minha irmã sobre isso hoje, porque foi aniversário da minha irmã nesse sábado, e ela chamou um músico. Qual delas? A número 1, número 2? A número... Deixa eu ver. O bicho teve que contar a casa das 7 mulheres. Minha irmã número 4. Legal. E aí, Parabéns, número 4. É a Renata, número 4. E aí, o que aconteceu, né? Ela chamou um músico pra tocar na festa, né? E top, e o menino tocando, e ela falou que só queria rock. Uhum. E aí, tipo assim, eu tava na festa da minha irmã, tava um clima muito bom, né? Eu sou cristã e todo mundo sabe, e ela me apresenta como cantora de igreja. E aí todo mundo curtindo a gente na mesa e tal, e o menino só tocando rock, né? Aí teve uma hora que tocou a música do Rodolfo.
Eu queria ser, sabe, né? Aí eu olhava pra Nina assim. Selim, meu Deus do céu. Aí eu olhava pra Nina assim, aí eu, meu Deus, e minhas irmãs tudo cantando, e todo mundo cantando. E aí depois a minha irmã falou assim, Michelle, a sua cara foi um barato. Falei, mas sabe por que aquela cara? Porque, tipo assim, como que pode algo que eu cantava tão escancarado hoje me constrange tanto? E aí minha irmã falou assim, meu, mas até eu que... Eu falei, como Cristo faz uma mudança na vida da gente, né, irmã? Você lembra como eu era, o que eu ouvia, o que eu fazia, e hoje como eu vivo, como eu sou, e como essas coisas me constrangem, né? E ela falou, é verdade. Então, assim, a Mistona era uma garota apaixonada por skate, Charlie Brown, hardcore, punk rock. Eu era muito doida. Não era samba, tá vendo? Não era samba. Não era samba, não E é? o pior é que nunca foi. Eu lembro de criança Catinguelê assim, é osso. Catinguelê. E pior que eu fico pensando assim, como o meu envolvimento com esse tipo de música foi pouco. Nunca. O Mister que curte mais um pagode, O Mister, que era do pagode, do samba, ele sempre foi raiz do samba. Com 6 anos, o pai dele já deu um pandeiro e um tantã pra ele tocar na roda, e ele tinha grupo e os caramba. Então, ele desde muito pequeno, muito precoce, já tocava em grupo de samba. Que não foi o meu caso. Eu cresci vendo minhas irmãs ouvir 89 a Rádio Rock. Então, eu sempre curti rock, sempre gostei. E aí, quando foi chegando... antes da adolescência, eu fiquei ali no pop rock, mas quando chegou na adolescência, dos 15 anos, a Mistona era a chorona. Que eu tinha como referência a banda e o Chorão, então era aquilo, né? Roupa de skatista, aquela boininha, era uma vergonha, né? E skate embaixo do braço, para cima e para baixo ali no IP, e tem muita gente que me conhece e vê hoje como eu vivo, e fala, verdadeiramente Deus, ele transformou a água em vinho. Eu sempre ouço isso, né? E eu morava na Paulista com a minha mãe. A minha mãe trabalhava em um apartamento nos Jardins e eu fui morar com ela quando eu tinha 12 anos. E aí, dos 12 aos 19, morei na Paulista. E aprontei de tudo. Morava no apartamento dos patrões da minha mãe. E aí a gente... Era boy, entre aspas, né? Vivia ali no meio, ali. A região da na região da Augusta, Paulista, Consolação. Frei Caneca. Só coisa boa. Só coisa boa. Só que quando chegava no fim, durante a semana, eu vivia lá estudando. Então, eu estudava na Paulista. Eu estudei no Rodrigues Alves, que é uma escola estadual na Paulista, do lado do metrô Brigadeiro. E eu estudei lá 5 anos. E o período que eu estava na escola era só aprontando. Era bebendo, fumando e ouvindo Charlie Brown. Era só isso. E nos finais de semana, eu ficava revoltadinha, porque lá era um lugar de boy, aí eu baixava o movimento, eu queria vir pra ZL. Aí eu vinha pro IP colar no paredão com os meninos. Que era o paredão nessa época? Era lá na Palmeira das Bermudas, de frente com aquela rua que tem a padaria ali, perto da pracinha lá, que hoje é o Ponte do Gordão. Sim, tem a bicicletaria ali. Que tem a bicicletaria. Era ali que a gente ficava, no paredão. E ali a gente ficava. E desde muito pequena eu tinha muita pegada assim com o skate. Eu gostava. Eu era pequena, eu escutava o barulho do skate, os meninos descendo, eu corria pro portão. E aí ficava lá admirando eles descendo e manobrando na calçada. Então sempre foi isso, desde pequena eu gostava. Quando eu me tornei adolescente, o meu sonho era estar no meio deles. Era. E aí eu consegui me infiltrar, né? Uma garota, me infiltrei, comprei skate. Meu sonho era ter um skate. Com 15 anos montei meu skate, comecei a andar, quebrei o queixo, esculhambei as pernas. Nunca aprendi a andar muito bem, né? Mas cheguei a competir em alguns campeonatos, ganhei troféu em 5º lugar. Só tinha 5 meninas. Mas isso é um detalhe, detalhe básico. E eu lembro que, eu me diverti muito, 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 muito. Comecei a fumar com 13 anos, conheci a maconha com 13 anos. A minha amiga, ela levava os cigarrinhos de maconha dentro do estojo que o padrasto dava para ela. E ela chegava felizona com 12, eu com 13, e aí vamos experimentar. E aí eu comecei a usar. Sua mãe vai ouvir isso aqui, viu? Ela já sabe. Eita, Glória. Hoje eu conto tudo pra ela. Cada vez que a gente tem um tempo de mesa, ela fica assim, Michelle, como é que eu não sabia dessas coisas? Fala, mãe, eu conto hoje, eu sou liberta, restaurada. Então, a gente conta sem vergonha, sem né? vergonha. A gente não tá mais preso. Né? Não tá mais preso, então eu conto pra minha mãe.
A gente aprontou. Eu lembro que cabulava a aula lá na Paulista para ir pro Parque do Ibirapuera fumar maconha, tomar vinho. Aprontava. E sempre isso, fim de semana aqui, dia de semana lá. E loucura. E aí, quando foi... Comecei a namorar um rapaz, tinha 16 para 17 anos. Dei uma acalmada, mas era uma luta, porque ele detestava skate, eu amava skate, então era uma guerra. E a gente brigava, cada um descia. Ele gostava de patins? Ele gostava de balão, né? Balão. Ele era baloeiro, né? Brasileiro ou de lá? Daqui do IP. E aí era baloeiro e gostava de balão e aquela treta, aquela confusão. E não era pra ser, não foi, né? E aí passaram-se os anos, eu fiquei mais louca ainda, entrei em uma banda de rock, hardcore também. E eu sempre amei cantar, desde muito pequena. Cantava desde pequenininha. A minha mãe, ela sempre falava, essa menina vai cantar um dia na igreja. Olha. Ela falava isso. E hoje eu vejo que era uma profecia. E ela participou do seu teaser aqui, né? Participou do clipe, chorou. Da hora. Ela falou assim pra mim, eu não sei como que tua mãe tá gordona desse jeito, pulando tanto na hora que canta. Que ela Mentira pula que ela tanto assim. lançou essa, Falou cara. pra Nina, mãe, a vovó é muito engraçada. Falou, não sei como é que você pode estar tão gordona assim. Então você se mexe tanto pra cantar. Ela não entendeu como é que você conseguia cantar pulando daquele jeito. E aí tive banda, e aí eu compus algumas canções na banda que eu tinha. A referência era Charlie Brown integral, CPM 22, Dead Fish. Era só isso. Você lembra mais ou menos a sua idade aí? Aqui eu tinha 17, 18 anos. Cara, acho que todo mundo teve uma banda na adolescência, né? E Só eu que a minha era uma amava. banda emo. Ah, sua cara. sua cara. Olha, não entendi. Eu tenho cara de emo, galera? Sim! Fala aí pra mim. Olha Se o você cabelo, acha que olha eu o tenho cabelo. cara de emo, coloca aí nos comentários que depois eu vou dar uma lida. Cara, corpo, jeito. Tô brincando. Meu Deus. Vamos voltar à minha história. Vamos voltar. E aí tive essa banda e a gente tirava um som, era muito bom, gostava muito. Eu sempre fui muito envolvida também na música, igual o Fábio. Eu era criança e eu chorava ouvindo música. Eu sempre chorei ouvindo música. Até A hoje. música, até hoje. Hoje você A vai música, chorar. hoje, até hoje, assim, é impressionante o que a música causa na minha vida. E hoje é muito mais intenso, muito mais verdadeiro. E quando... Aí participei dessa banda, tudo, a gente tirava maior som. Só que era aquilo, bebida, cigarro, Você droga, cantava. Não sabia tocar ainda. E aí a gente... Depois eu saí dessa banda, e aí comecei, eu só curtia Hangar 110 todo fim de semana. Era Hangar 110, e era hardcore. E aí já começou aquela onda emo, e aí era aquela coisa de, né, curtir o rolê, pegação, né? E era aquela coisa muito legal, né? E aí a gente... Legal né? Só não é bom, mas legal é. Aí chegou o ano 2004. 2004. Aí apareceu o príncipe. Aí foi quando começou a rolar as festas da Rádio Brasil 2000, né? E aí todo mês eles faziam uma festa em lugares específicos. Rádio Brasil 2000 não... Meu, era uma rádio muito boa de rock, muito boa mesmo. Hoje não tem mais, infelizmente. Ou felizmente, sei lá. E tipo assim, anunciou na rádio, ouvindo durante o dia. Hoje, na festa da Brasil 2000, fevereiro de 2005, teremos a apresentação, como é que chamava? Demo com os atletas da marca XYZ. Então vai ter skate, vai ter isso, você não pode perder. E era paga essas festas. Só que eu tinha uma amiga que ela tinha um fã-clube do Supla, ela era líder. Nossa! E ela toda festa ela conseguia os ingressos. Não. VIP. Peraí, que isso é um ótimo gancho. Você conhecia a líder do fã-clube do Supla. Que ela morava lá na Paulista. Pô, papito! E Gente, é- o Supla é de outro planeta, né, cara? Mentira, você ouvia Supla? Ai, meu pai do céu. Altas revelações aqui nesse E episódio, aí, tá vendo? quando ela me disse que tinha os ingressos VIP, eu falei, não creio. Nessa época eu tava indo muito pra show, era quase todo fim de semana. Eu trabalhava pra comprar
cigarro, Look Strike, que era o que eu fumava. Para comprar ingresso, eu ia todo mês na Strondo comprar já, tipo, 4, 5 ingressos no mês. Strike, né? Era, Look Nada Strike. de derby. Nada Zoado, de derby. hein? Eu trabalhava. Guarama, isso, Era. Eu trabalhava e só queria fumar o tal do Look Strike. E aí era essa vida aí. E aí, essa época, eu tava muito envolvida em tudo isso, né? Era as festas da Brasil 2000, as festas da 89, e era Hangar 110. E aí, minha amiga falou dessa festa. Eu falei, meu, acabei de ouvir na rádio que essa festa vai rolar demo de uns atletas lá, vai ter uns skatistas, vambora. E aí, já tinha 1 ano que eu tinha terminado do meu antigo relacionamento e não superava. Tipo, eu achava que eu nunca mais ia dar certo com ninguém, que eu nunca mais ia conhecer ninguém. Ainda que o pau quebrava no relacionamento, era tóxico, né? Porque você achava que você nunca ia ter algo melhor, né? E aí, pronto, fomos para essa festa. E quando eu cheguei lá na festa, era uma festa que tinha 3 ambientes. E no meio era um ar livre, com uma pista de skate improvisada. E eu vi um cara assim, magro, de boné, uns cabelinhos cacheados para fora, 1,90 m. E eu falei, uau! Falei, hoje que eu vou me reencontrar. Foi tão linda a minha história, eu me lembro como se fosse ontem. Meus olhos brilhou e eu falei assim para os meus amigos, nossa, e ele é, como é que é? Ele é da minha altura, tipo assim, né? Ele é a minha altura, né? Porque ele era alto, ele é alto. E eu me apaixonei por ele. E aquele dia meu amigo falou para mim assim, mas eu não sei se você tem chance não, porque ele é skatista de revista. Aí eu, vixe, então não tenho chance, não. Esse mesmo. Mas por outro lado eu falei, não, é esse mesmo. Se ele me vê, é esse. É minha altura, todo bonito. Eu paguei muito pau pro meu marido naquele dia. Ele todo suado e um sorriso tão cativante. Aí meu amigo conhecia ele, chamou ele. Mistão! Aí eu, Miss o quê? Mistão! Aí eu, nossa, como ele chama? É Mister! Amor, eu te amo. Aonde? Eu nunca vou esquecer desse dia que você me cativou com aquele olho gigante. E eu te amo. Você sabe disso, que hoje eu oro pra você voltar a andar de skate, porque você me cativou andando de skate. Eita, Glória! Ei! Agora veio o quarto filho. Não, vem não. E aquele dia foi muito louco, porque eu sempre gostei de skate. Então não bastava o cara dizer que andava de skate. Eu gostava de quem realmente andava de skate. Eu era um pouco enjoada até nisso, né? E aí, quando eu vi ele dando uns olhos assim, pastor, nessa altura, mano, sem mentira. Pulando uns cones, pulando uns negócios assim. Eu falei, meu Deus, ele anda de aquela verdade. Envergadura toda de 1,90 m. Envergadura. E toda a equipe, a galera lá, a equipe, eles andando pra valer, vum, vum. Falei, meu Deus, se eu tiver chance com esse cara, eu não largo nunca mais. Olha, e foi. Aí meu amigo falou, Mistão, vem aqui. Aí ele veio e tal. Eu nunca esqueço, eu tava com um boné e eu tava com uma sainha e uma camisetinha e uma mochilinha, né? Tipo, bem, sei lá o que, né? Bem girl, né? Bem girl. Eu falava que eu era Maria Rolamento, meu. Isso é muito Maria bom. Rolamento. Eu tinha uma comunidade no Orkut. Olha! Marias Rolamento, porque a gente gostava de skatista. Pode crer, tinha mais gasolina e Maria Rolamento. E aí o meu amigo apresentou pra gente, falou, Mistão, essa é a Mi. E não sei o que, e eu ficava assim olhando pra ele. E ele com aquele boné, com os cachinhos pra fora. É muito louco, né? E aí, contudo, naquele dia, a gente se pegou. Aconteceu, né? Graças a Deus. A gente com umas bebidas na cabeça, uns baseados na cabeça, tudo fica mais fácil. Mas o Mistão não era crente nessa época? Não. Ele se converteu. Quem ele te trouxe pra Cristo? Ele que me trouxe. O Mistão que te trouxe para Cristo? Ele não era cristão, mas ele já tinha conhecido o evangelho. Estava afastado. Então ele já tinha passado por uma depressão e estava voltando. Verdade. E aí ele estava nessa época afastado, né? E a gente ficou naquela noite, foi muito bom, muito especial. E depois de uma semana a gente se reencontrou. E ele me levou para um passeio também muito especial, que eu nunca vou esquecer, amor, aquele passeio. Você tava duro, não tinha dinheiro, tava suado, o tênis surrado, mas eu era apaixonada por você. Eu acho que isso foi uma declaração. Foi. É importante isso, né? De voltar a lembrar, né? E ele me levou para Plasma, né? Lá no shopping. Nossa, meu. O que aconteceu com a Plasma? Na época todo mundo queria ter Plasma, né, cara? Era uma loja. Eu tinha um 0. Olha, Juventude, vocês conheceram a Plasma? Nossa, cara. Aí, ó. Sério? Sim. Produção.
os 18 menos aqui não conheceram a Plasma, cara. Mas É. ele é falido, né? Eu não me A lembro, marca? você sabe, eu não me lembro. A marca, não lembro o que aconteceu. Sei que eles tinham uma loja que era no Chapecandúva e lá tinha a pista skate park, ele né? postava lá, isso mesmo. E aí o Mr. vivia lá. Ele falou, vamos fazer um rolê? Vamos. Aonde? Chapecandúva, Plasma. E aí, de novo, ele andando de skate, se amostrando e eu babando, né? E era isso a nossa vida. E aí, nesse dia, a gente acabou tendo uma noite mais longa, né? E aí foi onde as coisas se desmantelaram pra gente. Porque pra mim, eu nunca mais queria olhar na cara dele, porque a gente, né, teve uma noite longa e eu falei, nossa, não era isso que eu queria pra minha vida e tal, um cara desse tamanho, né? E aí, tipo, a gente ficou um ano sem se ver. Teve Sério? muita vergonha depois que a gente passou a noite junto. Caramba. gente Nossa, ficou eu não um ano sem sabia se dessa história. Então, presta atenção, ficamos um ano sem se ver. E aí eu não, eu falava assim, eu curti demais ele, mas a gente foi muito longe, não era pra ser assim. Ele sumiu. E às vezes eu ligava pra ele e a irmã dele atendia o telefone e eu falava, o Mister tá aí? Ela, não. E eu sempre ligava, tipo, uma semana sim, semana não. E nunca ele tava. E aí eu falava, mas você sabe se ele demora? Aí ela, não. Aí eu, mas ele saiu faz tempo? Não. Não, ela, faz um mês. Ô, louco! Aí eu, um mês? Ela é. Aí eu, nossa, que estranho, pá, desligava. Aí depois voltava. Depois eu fui entender que durante esse um ano ele tava correndo por umas marcas e ele viajou pra E muitos você lugares. pensando que ele tava dando um É, vazar, é, falta de comunicação. Não tinha Não WhatsApp. tinha celular na época, né? Não, era só telefone mesmo. Ou bip, né? E aí, depois de um ano, eu lá na Pedroso, fumando maconha, Não acredito. no bar do Siri, Lembro. me vem ele. Fui muito lá. Meu coração disparou de novo. Eu falei, meu Deus, depois de um ano, eu não vou dar conta de olhar na cara desse mano. Vários reggae lá. Vários. Era um rolê bem legal. E aí, quando ele voltou, meu coração disparou. Ele com cabelo amarelo, de novo com boné, os cachinhos pra fora, só com o cabelo amarelo. É ele, não é ele, não é. E eu muito louca de maconha. E aí a gente se reencontrou ali, trocamos. Ele falou, falei, nossa, você sumiu. Ele, pô, tava viajando, né? Fiquei muito tempo no sul, Curitiba, então não tava aqui em São Paulo. Ah, legal. E aí ali a gente voltou a se falar. Só que ali ele já tava crente. Total. Porque naquele dia ele viu que eu tava muito louca já, ele já nem me deu muito ibope. Aí eu falei, meu Deus, eu me senti um lixo. E aí a gente começou a conversar, eu chamei ele pra ir na minha casa. Falei, cola lá em casa, não sei o que, pra gente se conversar e tal. E aí ele colou. E aí ele já deu papo pra mim. Aí ele falou assim, ó, eu mudei de vida, eu morri. Eu morri pra esse mundo, eu não vivo mais eu. É Cristo que vive em mim. Isso é muito da hora, Rapaz, né, posicionamento, mano? hein? Renúncia, mano. Renunciou Na lata. muito. E eu, como assim? Isso é lindo. Eu não conhecia Jesus nem de ouvir falar, gente. Nem de ouvir falar eu conhecia Jesus, tá? Eu era muito doida nesse ponto. E aí ele começou a falar um monte de besteira. Besteira. Na época eu falei, um monte de besteira. Ele, Eu morri. Que Eu papo morri. é esse, meu irmão? eu falei, nossa. Falei, mas e aí? E a gente? Ele, não, mano, agora já era. Agora o meu negócio é ficar com uma mina pra casar. Aí Nossa, mano, que da hora. oxi. Eu fiquei confusa. Tá bom, então vamos ver, né? Quem sabe nós casa. Só que nada, eu só queria fumar maconha e ficar com Siri. E andar do lado dele, porque pra mim era um mérito andar com ele. E eu amava andar. E aí a gente começou a ficar. Porque, por minha insistência. E eu falei, não, então me leva pra igreja pra eu ver qual é isso aí. Me apresenta esse cara que você tá falando. Ele falou pra mim, eu vou te apresentar um cara que você não tem noção do que ele vai fazer na sua vida. Eu falei, que cara? Que papo é esse, né? E aí, contudo, eu fui pra igreja, tudo. Já era no Bola, já? Não, ele era da ele era da Quadrangular, aqui no Itaim. Pode crer. Da né? Paulistinha ali? Ali mesmo. E aí ele falava, você vai na igreja? Aí eu desbaratinava ele e ia pro Xinguixe, que na época tinha aqueles cursos do Xinguixe. E ele aí, você não colou na igreja? Eu sei que eu dei uns 3 pelé nele, e quando foi no quarto, eu senti que ele já tava estranho. Ele ia pra minha casa, eu fazia ele ficar lá, a gente ficava. Eu fazia algumas promessas, dizia que eu ia, mas eu nunca ia. E ele tava se ligando. E aí ele pegou uma demo, foi viajar de novo, sumiu. Só que a gente meio que tava namorando. Só que ele tava meio que botando uma fé em mim, entre aspas, né? Vendo qual era a minha, né? Eu era uma menina legal, descolada. Eu acho que ele gostava de estar comigo. Só não era crente. E aí ele pegou, sumiu, Alisson. Sumiu.
Passou Desapareceu. semana assim, apareceu na minha casa. Eu falei, uai, qual é? E eu ligava, ele nunca tava em casa. Caramba, isso não é crente, viu? Ele é. E aí, tipo, eu peguei e falei, meu, e agora? Aí eu meio que. Eu senti, pastor, é algo no meu coração. Ele não vai ficar com você porque você não quer o Deus que ele quer. O seu Deus é bebida, é droga, é balada. E o Deus dele é o Deus. E é meio que uma coisa inconsciente, né? Pra gente, né? Tipo, o meu Deus é bebida, é cachaça, é a droga. E é inconsciente, mas no campo espiritual é algo consciente. Meu Deus. E aí eu lembro que eu senti que eu tava perdendo ele. E eu falei, meu, eu quero ficar com ele. As minhas irmãs viam, eu era maluca por ele. E tipo, as minhas irmãs falavam, meu, você tá ficando doida por esse mano, você tá ficando doida. Ele ia na minha casa, ele chegava assim, ele ia de skate lá do Cemitério da Saudade até o final da perua do Robru ali no Santa Rita. Pra gente se ver. E a gente se curtia e tal. Só que aí eu vi que ele não tava mais indo me ver, eu tava perdendo ele. Aham. Aí um dia eu falei, Deus, eu tava com o meu amigo Grilo, e o Grilo me dava cigarro. E eu Esses falei, Grilo. apelidos é muito bom, né, E eu mano? falava assim, Grilo, nesse dia eu falei, Grilo, me dá um cigarro aí. Ele falou, Grilo, toma, calabunda. cala a bunda. Cala a bunda. Tinha um cocô. E aí o Grilo me deu o cigarro, eu fumei aquele cigarro, eu já tinha usado lança-perfume naquele dia, fumado maconha, tomado lá na rua Mas é do droguinha, Você é droguinha, mano, era terrível. E aí nesse dia eu falei, Grilo, me dá esse cigarro que é o último que eu vou fumar. Na frente da minha casa, que era a casa da minha irmã, do meu cunhado, que era onde eu passava o fim de semana, porque eu morava na Paulista. E aí ele me deu o cigarro e eu fumei como se fosse o último. Falei, é o último cigarro que eu vou fumar. Porque eu tô sentindo que eu tô perdendo o Mister e eu não quero. Eu quero ficar com ele pra sempre. E aí ele falou, vixe, você tá doidona mesmo pelo cara. Eu falei, mano. Fumei aquele cigarro. E aí entrei pra dentro, o Grilo foi embora. E eu fui, sentei no sofá de casa, falei, eu tô muito triste. Foi a minha primeira oração, paizão. Falei, eu tô muito triste, Deus. Se o Senhor existe, eu quero ser essa menina que ele quer. Aí naquele dia, eu fechei o olho assim, e eu falei, ele fala de Deus, mas eu não sei quem é. Eu quero saber se esse Deus é real. Gente, diante de Deus, Deus me visitou. Com uma luz que dava 100 dessa, eu de olho fechado, só, tipo, sentia aquela luz assim, eu de joelho, nem sabia como orar, mas eu orei, Deus me visitou. Aí Deus falou, eu senti como se Deus falasse assim, acabou. Tipo, acabou essa vida. Caramba. Aham. Só que aí, gente, vocês não sabem do pior. Passando um dia, eu fui atrás dele. Eu falei, como ele não me atende, não me retorna e me abandonou, eu vou pegar ele na esquina da casa dele. Aí eu fui na esquina da casa dele. Aí sentei lá no ponto de ônibus e fiquei esperando. Aí ele veio com o fone de ouvido, assim, brisando da escola, né? Porque ele tava fazendo supletivo. Todo lindão, assim, com uma jaqueta que ele tinha bonitona, o skate embaixo do braço. Eu falei, meu Deus, meu namorado. Só que aí naquele dia ele me deu a bota. Ele falou, a gente entrou na casa dele, sentamos e ele falou, não vai rolar nada entre a gente mais. Eu quero uma mulher de Deus pra andar comigo. E eu falava, Que coisa linda. e eu falava assim, não, eu te adoro. Bicho! Aí ele falava, sabe o que pra mim? Você precisa adorar a Deus, Eita não a homens. Eu sou só um Deus. homem. E você tem que adorar a Deus. E aí eu falava, não me deixa, a gente tá numa vibe, não. E ele, infelizmente, meu, Cara, que da hora. segue sua vida, segue seu rumo, porque eu tô a pampa. E aí aquela conversa durou, eu meio que humilhando pra ficar com ele, mas ele tava muito decidido. Não. E aí eu fui embora, ele me levou no ponto, quando eu cheguei no ônibus, que eu sentei, meu Deus, eu chorei muito. Chorei muito, 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 muito. E eu falei, já que ele não quer nada comigo, então agora eu vou despirocar de vez, agora já acabou. O cara que eu queria não me quer, então acabou. Já tinha sido visitada. Já. Aí eu fui, liguei pra desci na perua, parava de frente da casa de uma amiga ali na Aricanga. Fui lá, chorando, cara inchada. Parecia que meu mundo tinha O acabado. Grilo é o Grilo que faz um grafite. Grafite. No meio, negrito. Tá vivo ainda o Grilo? Tá vivo, mora na minha tá rua. vivo. Glória a Deus. E aí, o que aconteceu? A minha amiga, até hoje é loucona. Mas aquele dia ela falou, não desiste dele. Ele não queria uma mulher de Deus, vira essa mulher de Deus. Procura uma igreja, Mi. Vai para Jesus, deixa Deus mudar a sua vida e ele vai voltar para você. Loucona, até hoje. E aí o que eu fiz? Mas foi usada ali Foi naquele usada. momento, né? Aquele dia eu fui atrás de uma igreja. Aquele dia não, que era 1 da manhã. No dia seguinte eu fui atrás de uma igreja.
Pastor, eu perambulei no IP atrás de igreja. Caramba, mano. Perambulei. Hoje tem várias. Entrei em igrejinha de 5 membros, entrei em um monte de igreja, entrei no avivamento ali do IP, entrei em um monte de igreja. Aí quando eu tô parada na esquina assim, sem rumo, sem direção, vem o Leitão. Não sei se você lembra dele, o Leitão. Não lembro. O Leitão vindo com uma Bíblia. Grilo, E aí Leitão. eu falei, Leitão, você tá vindo da onde? Da igreja. Me leva, por favor. Eu preciso de uma igreja. Ele, mano, não acredito. E ele tava na pegada de ganhar alma. Ele, mano, eu só vou em casa ali tomar um banho, acabei de vir do culto, daqui a pouco eu desço, ele espera aqui. Ali eu fiquei esperando ele pra ir na igreja. Renascer em Cristo, 2005. Não, 2006. Do lado da subprefeitura, né? Na época era do lado do Real, na rua do 8 de maio. Mas tinha mudado. Tem a Renascer aqui ainda? Agora tem? é na... Tem um posto, né? Agora é na rua do posto de gasolina agora. Posto de gasolina. Tem. E aí eu fui na Renascer. Aí quando eu entrei ali, Deus já sabia o que ele queria comigo. Aí meu rosto pegava fogo, eu chorava muito. O pessoal me vê até hoje e lembra desse dia. Eu de sainha, de tênis, surrado, camiseta e mochila. E chorei, viu? Dora Aí- Aventureira. Dora Aventureira. Aí História veio uma aventureira. pessoa e eu me converti. E o que foi muito curioso, eu me converti no domingo, aceitei Jesus de todo o coração, e enquanto eu chorava, eu só falava, Deus, eu tô aqui por ele. Me transforma nessa mulher que ele quer, que é uma mulher de Deus, que eu não sei qual é essa mulher. Ele me falou isso e eu quero ser isso. E traz ele de volta. Eu entrei aqui para te pedir, traz o Mister de volta para minha vida. E ali eu entrei, foi, sabe quando? Por isso que eu comemoro na Páscoa, porque foi um domingo antes da Páscoa. E aí quando isso foi no domingo, na quinta eu me batizei. Nossa. E aí no domingo eu fui Maria numa peça de teatro. Oxi. Me envolveram. Mas em uma semana foi. Uma semana. Tipo, detalhe, quando eu cheguei na igreja, tava todos meus amigos do skate que eu ficava no paredão fumando droga. A maioria deles Então já tava tava em casa. Tava em casa. já. Pastor Amós. Pastor Já Amós. é dessa época, né? O Amós que foi meu líder, que me Andava discipulou, de skate cuidou de também. mim, continuou mandando skate e tudo. E aí foi um ano sem o Mister. E eles me cuidando de mim, o Amós, Pastora Drica, toda a galera lá, o Purone. E aí a gente foi, e eu fui me enraizando. Só que as pessoas falavam, como você chegou aqui? Aí eu, por causa do meu namorado que me largou, porque eu não era uma mulher de Da Deus. hora isso, né? E aí elas falavam, você vai virar uma mulher de Deus. Como? E aí foi onde eu fui inserida na Renascer. Legal. Inserida. E aí depois de um ano, pra finalizar essa história do Mister aí, que já deu, ele vai se achar. Aí se achar, depois de um Mistão. ano, Deus falou pra mim, na Renascer tem muito essa pegada de propósito, né? Faz um propósito que chegou a hora dele voltar. Ah, o detalhe, durante esse um ano eu sentia vontade de ligar pra ele e Deus não deixava. Eu falava, não liga. Na época das fichas ainda, né? Era cartão telefônico. Geração você também sabe, né? Que é usar um cartão no orelhão, sabe? Aí, pelo menos a produção tá ligada. E aí, depois de um ano, Deus pediu pra fazer um propósito. Eu fiz o propósito. E aí, quando eu fiz o propósito, eu comprei... Era fevereiro, era aniversário dele. Eu comprei um presente pra ele. Deus falou, liga pra ele. Ah, eu fazia ato profético, tá? Que eu ia nas pistas de skate, profetizava que ele ia andar lá e ia lembrar de mim. Eu tinha uma pulseira do campeonato que a gente frequentou junto. E eu orava na pulseira. Eu falava, Deus, ele vai ser o meu marido. Fazia um monte de ato profético. Essa história começou bonita, agora eu tô ficando um pouco de medo, assim. Era fé, né? Eu me movia muito ali pela fé. Glória e a aí Deus. aconteceu que eu fiz o propósito e Deus foi tão fiel no que ele me falou, que ele falou, faz propósito que chegou o tempo do seu marido voltar pra você. Eu já conhecia a voz de Deus, aí eu já virei uma mulher de Deus, já era uma adoradora. E aí ele voltou mesmo. Nesse E aí- um ano você já começou a ministrar na Renascer ou não chegou a ministrar lá? Muito pouco. Eu ministrava no Projeto Amar também. Só nos cultos do Projeto Amar e era muito pouquinho, eu era muito imatura ainda. Você foi pro Copan? Fui pro Copan, Nossa. vigília no Copan. A gente ia pra Santa Ceia de Oficiais arrumar as cadeiras. Eu vivi pra Cristo integral um ano. Segunda a segunda, integral. E o meu propósito é, eu vou servir a Deus, eu vou virar uma mulher de Deus pra ele voltar Da e ver hora. uma mulher de Deus. E aí, quando ele voltou, ele veio do nada na minha casa, atrás de uma rodinha de skate que eu tinha. Olha. Desculpa boa. Desculpa boa, só que Deus já tinha mandado. Quando ele chegou na minha casa, ele chegou com uma bicicleta escrito Jéssica. Eu falei, ele tá namorando, já era, perdi. E aí eu contei pra ele. Muito calor, E aí eu contei pra ele, eu falei, ó, você tá aqui, mas é o seguinte, eu orei um ano por você.
E Deus falou que você ia vir, você veio. E eu ainda te amo. Cara, que história linda, hein, velho? Você não sabia dessa história? Mas algumas coisas, assim. Não Que com da tantos hora, detalhes, né? É o meu esquete de novo. Aí ele Não, ficou agora de tá boca- eternizada a história, né? Agora tá. Aí ele ficou de boca aberta assim, ouvindo eu falar assim, ó. Mano, eu fiquei isso aqui, eu jejuava 3 dias só na água. Eu jejuava tudo, eu não tinha total sabedoria, então eu fazia tudo como eu via os outros fazerem. Aham. E eu era muito magrinha esperando ele. E aí ele ficou bobo assim, ó, não acredito. Falei, você tá namorando? Ele, não. Falei, então, se você sentir algo por mim, quero te convidar a fazer um propósito. Meninas, não façam isso. Vocês serão encontrados. Aí na época eu chamei ele pra fazer um propósito de oração. Pra que ele sentisse se eu era realmente a mulher de Deus que ele esperou. E aí fizemos Caramba. um propósito de 60 dias. E aí o meu bispo falou que hoje, por isso que eu perguntei se o seu era vivo, o meu não é. Bispo Davi, ele falou, Mister, você esperou tanto por isso, filha. Eu lembro o dia que você chegou aqui chorando pelo Mister. E agora ele voltou. É o tempo de você viver o que Deus planejou pra sua vida. Então o bispo abençoou já, de cara o namoro. E aí a gente começou a namorar. Você E foi aí... bola quando? Hã? Você foi pro bola Aí a quando? gente saiu da Renascer, porque ele não queria ficar na Renascer, era uma igreja muito ativa mesmo. E aí a gente começamos a procurar igreja. E a gente não achou nada que se adequasse a gente. Aí o nosso amigo Neto, na época, falou, vocês são a cara do bola, 2007. 7. Aí ele falou, vocês são a cara do bola. Eu falei, então vamos ver qual é. Aí fomos na cela em Amelino Matarazzo, conhecemos a Mel. E aí Mel, a gente... não a Mel Melissa. Não a Mel Melissa. Eu também fui nessa cela. Que Não. era um morro que... No começo era o Morra que era o líder, Mel aí ficou, depois sei lá. trocou. E aí a Mel abraçou a gente era namorado. Aí depois eu fui no bola uma vez, eu já vi um noivado. Aí eu já fui atrás de alguém pra noivar na próxima semana. Eu era muito Foi louca. o Tarobinha que fez o seu noivado? O Tarobinha tava na equipe do Santos, que fez meu casamento. Quem fez meu noivado foi o Rina. Deus o tenha. E aí eu cheguei na igreja, Alisson, e eu e o Mister, primeiro culto, eu vi um noivado. Eu falei, eu quero noivar com ele nesse altar. Aí eu fui, já Turiaçu parei ainda alguém, na época, né? Turiaçu. Parei uma menina lá que eu nem sei quem era. Falei, eu quero noivar semana que vem, moça, o que eu faço? Aí ela falou, você tem que... Como assim? Aí eu falei, eu tô com meu namorado aqui e tal, e a gente quer noivar. Ele nem sabia, eu ia fazer surpresa. Não façam isso! Imagina! O cara não quer. Meu, A B.O. pessoa descobre no altar, não, pera aí. Verdade. Aí a pastora Denise tava passando no corredor, essa menina falou, pastora, conversa com essa moça. Ela chegou aqui a segunda semana dela, ela tá querendo noivar e surpresa ainda. A pastora olhou pra mim assim, com aqueles olhos, e ela falou assim, filha, no final do culto vem falar comigo. E eu fui, conversei com a pastora Denise e contei a minha história. Ela falou, você pode noivar, mas não faça surpresa não, conta pra ele. Conta pra ele, já marca, Francis, vem aqui, chamou a Francis, ele falou, já marca aqui com ela, tudo bonitinho. E aí marquei e noivamos na Turiaçu em março de 2007. E aí, não, 2008, perdão, já era 2008. E aí a gente casou em 2000, aí o Rina fez o nosso noivado em março de 2008, em novembro de 2008 a gente casou. Caramba, eu casei em novembro. Então tem... O senhor casou em outubro de Casei em 2008. outubro, é. Eu casei em novembro de 2008. Já E vai aí, fazer tamo 20 aí. anos já Vai que vocês fazer estão 20 casados, anos. daqui 3 anos. Parece que foi ontem, né? Mano do céu. Que loucura. E aí, pô, baita história, né? É, cara. Até- Ninguém Nem acredita pra nessa respirar, né, história. Mano? Bestão. Cabelo loiro, Que é o que é que esse homem tem. É. Mas Ai, muito legal essa história. E aí também saber como que a música meio que foi o plano de fundo, né? Porque, querendo ou não, a música te levou pra tribo, a tribo te levou pra identidade, a identidade te levou pro Mister, e o Mister te levou pra Jesus, real. né? E aí, beleza. Casou, começou a vida ministerial. Quando que você começou a ser, de fato, uma adoradora no Bola? Quando eu entrei no Bola a primeira vez, eu sabia, eu tinha certeza que aquele altar era o meu lugar. Era uma convicção, pastor. Quem estava ministrando era a pastora minha, lá de Los Angeles. Ela estava cantando. O maior amor eu pude encontrar em ti, Jesus. Por isso não desistirei de te buscar. E um detalhe, antes de eu chegar no Bola, eu estava meio que esfriando. Fui trabalhar na Hot Spice. Trabalhei na Hot Spice em São Miguel. Nossa,
Com Calabunda. Conhece? Calabunda era meu... Cala a Pô, a boca. produção nem velho, velho. Mas- velho. Esse produção aí só tem cara de. Ou a novinha traga que tá atrás dele lá, ó. Esse cara já tem quase 30 anos. Trabalhar na Hot Spice e ser cristão é um pouco controverso, E aí né? a gente tava sem ir pra igreja. Aliás, ele tinha mudado pra Tabernáculo, Brasil para Cristo. Eu fui 2 vezes a meio culto, mas eu não tinha acesso aos líderes nem aos pastores. E eu queria ter acesso, porque na Renascer eu tinha muito acesso. E eu queria conversar com ele, pedir conselho, porque na época a gente ia casar, né? Uhum. Isso foi um pouquinho antes do Bola, tá? E aí eu vi que eu tava morrendo. Eu na Hot Spice, todo mundo saindo pra fumar maconha depois do expediente, e eu comecei a sentir vontade. E aquilo me magoou muito. O Espírito Santo tava se apartando de mim. Eu falei, meu Deus, se eu voltar a fumar uma maconha, um baseado, eu sei que eu nunca mais vou voltar pra Jesus. E eu chorava toda noite. Chorava e pedia, Deus, não me deixa sair da sua presença. Eu não posso sentir essa vontade. Eu não posso sentir esse desejo de fumar e de estar com a galera, de beber cerveja. E aí a gente acabou não tendo um namoro em santidade também. E isso também me afastava. E aí eu falei, eu vou me afastar. Aí eu vi que na igreja que a gente estava não ia ter progresso. Foi aí que fomos no Bola. Por isso a música do Maior Amor, Aninha cantando Maior Amor. E eu falava, eu não posso te perder, Jesus. Eu quero meu casamento, mas sem ter o Senhor não vai valer de nada. Realmente se tornou uma mulher de Deus. Foi. Que bênção. E aí quando a gente entrou ali pela primeira vez, eu falei, eu quero isso pra minha vida. Eu quero ministrar adoração e louvor. E é o que eu quero pra minha vida. E uma dúvida, até pra alinhar expectativas. Du, eu tenho a certeza que esse é o meu chamado. Até você pegar a sua primeira escala, foram quantos anos? Nossa, foi muito tempo. Foi muito tempo. Porque foi assim, eu namorava, aí noivei, aí me casei. Quando eu fui participar da primeira, aí eu não ministrava em célula nada. Era tudo muito distante. Tudo muito distante. Aí a minha líder descobriu que eu cantava. Aí me falava, chega um pouquinho mais cedo pra você fazer o louvor com a Ju. Eu falava, tá bom. Aí chegava um pouquinho mais cedo, fazia, mas era distante. Mas eu tinha convicção que aquele altar, eu ansiei por aquilo. Uhum. Falei, Senhor, eu quero ser tão usada quanto essa moça um dia. Então, me prepara para eu ser uma adoradora nesse nível. E aí, eu me lembro que a gente casou, logo que a gente casou, depois de 4 meses eu engravidei. 6 meses, acho. E aí teve a primeira audição. Eu não participei, porque minha filha nasceu na semana da audição. Isso já tinha 2 anos de Bola. Aí, depois, passou mais 1 ano. Eu não participei da audição, porque tinha que participar de audição. Era na Sul? Na Turia Sul. Mano, sabe o que é da hora? Que é muito louco, que é triste e você ansiou pelo altar, mas você se submeteu à obediência, a passar pelo processo até chegar lá. E hoje não acontece mais isso, né? A galera não. quer estar no altar e se você não dá oportunidade, fica bravo e vai para outra tem igreja. privilegiados ali ou vai para outra igreja e tal. E aí eu quero estar lá, mas eu vou pagar o preço até chegar lá. Então, hoje o que você vive é a resposta da tua obediência, né? Da tua espera, da tua busca, enquanto outros não querem pagar o preço. Né? É real. Exato, acho que esse é o gancho, assim, porque quando a gente fala e a gente acompanha, enfim, o Ministério de Louvor e sabe dos desafios que a gente vai falar um pouco mais à frente, pegando o gancho do nosso tema, que são as características de um ministro, acho que paciência é uma das características fundamentais, né? Porque foi que nem você falou, para que você pegar uma escala no Ministério de Louvor não é você estar numa logística de banda, simplesmente. Tem um processo de preparação do ministro, né? Então, esses pontos que você estava vendo na sua vida pessoal eram pontos importantes que você precisava resolver, precisava amadurecer também dentro de você, para ali sim ter essa oportunidade. Hoje, com a expansão da igreja, a gente multiplicou as oportunidades que antes existiam de você ter ministros de adoração, né, ao redor das igrejas, porque antes era mais centrado ali na Turia Sul, sede, etc. Mas isso acabou diminuindo talvez essa chama ou esse anseio de querer estar no altar, mas da forma correta, né? E é um pouco do gancho que a gente pode até aproveitar que a gente está entrando nesse assunto, porque você liderou o Ministério de Louvor da Casa por uns 7 anos, né?
E quais que eram os principais, assim, como é que foi primeiro essa experiência entre esse aqui é o meu chamado e esse é o sonho que eu quero pra minha vida, beleza? Comecei a ministrar, e aí eu acho muito importante você compartilhar que os primeiros cultos que você pegou, você ministrava em quais escalas? Gente, é muito louco. Não, Não, antes, no começo dela, da caminhada mesmo. Só pra vocês terem ideia, eu perdi a audição na Turiaçu para ser do louvor da Turiaçu. Aí depois abriu Bola Tatuapé. Eu perdi a audição do Tatuapé eu perdi a audição do Tatuapé. Aí sempre era de 1 em 1 ano a audição. Aí a terceira audição que teve já era Bola de Neve e Guaianazes. Nossa, Hoje isso é não rola legal, mais hein? audições, né? Hoje rola. Audição anual, hein? Anual. Isso é interessante, hein? A igreja tinha um tamanho muito grande, né? Então, Como era a audição? Então, eu não participei. Então, eu não sei como era lá. Na terceira audição, eu pude participar, que foi no Bola Guaianazes. Então, mano, eu lembro. Deus me perdoe. Não, tem que falar. Meu pai do céu. Que rolava as audições lá em Guaianazes, e aí ficava eu e o pastor Eduardo lá na porta. É tipo The Voice, né? The Voice, mano. Vira ou não vira, Carlinhos Brown? Cara, e assim, de verdade, cara, eu acho que levita a pessoa. Enfim, se é levita, se é músico, se é musicista, se é tocador. A pessoa ela tem que ter realmente sentir o chamado. O chamado, ele vem com uma responsabilidade muito grande de se dedicar ao extremo. É que nem o Fábio estava falando aqui, né? Ele começou a tocar lá no começo, né? Que ia ser DJ e tal. Só que no decorrer do caminho, você fala assim, poxa, e agora? Eu vou ensaiar ou eu vou trabalhar? Né? Eu trabalho para trazer alimento para minha casa ou eu vou tocar? Então, nesse caminho, muitos desistem de tocar porque tem que se dedicar. Eu mesmo tentei tocar e falei, cara, isso aí não é para mim não, porque tem que ter muita dedicação. E muitos se perdem, né? Tipo, nessa parada de dedicar e encontrar o chamado, porque tem que ter muita excelência. Nesse período... Desculpa, fala. Não, né? Que eu peguei até um gancho de uma frase que eu vi hoje, que é quando a gente olha para o mercado de trabalho, a gente vê que muitas pessoas querem um emprego, mas não querem o trabalho. Quando a gente traz isso para o Ministério de Louvor, acho que é muito isso, né? Às vezes a pessoa ela quer o ministério, ou talvez o que ela pense que é a respeito do status do ministério, mas ela não quer o preço, porque o preço é o mais afiador, né? E aí eu acho que você pode compartilhar. Porque quando eu fiz essa audição, já era em Guaianazes, lá na Saturnino Pereira, né? Era uma igreja pequena. A da Kombi. Quem teve a oportunidade de conhecer. E tipo assim, a Nina tinha 10 meses quando eu fiz essa audição. Era o meu desejo participar. Só que todo esse tempo que eu não pude estar no Ministério de Louvor, aonde eu estava? Então eu estava sendo muito gerada, porque eu nunca deixei de ministrar. Então eu falo para eles até hoje, né, Fabio? Eu falo para eles assim, eu sempre fui uma ministra minha. Eu ministrava para mim, para eu aprender a ministrar. Eu lembro que eu me punha na frente eu ouvia um DVD e eu colocava CD, eu comprava CD de músicas que me impactavam e eu ouvia até o Espírito me visitar com algo poderoso através da música. E eu não me dava descanso. Verdadeiramente, eu lembro que eu punha o CD, pai, punha no Repiate e eu ficava enlouquecida. No Repiate. Mas aí você vê, né? Agora que eu lembrei, eu ia falar coisa, eu lembrei. Por quê? A gente ficava lá ouvindo, eu e o pastor Eduardo ficava ouvindo a audição, e você via a pessoa totalmente sem chamado, cara. A pessoa, ela tá lá porque ela quer estar na outra. Você fala, mano. Tipo, e como. A pessoa não sofreu na minha mão aquelas horas. Como você vai falar pra essa pessoa que de repente ali não é o lugar dela? Porque precisa de entrega, de dedicação, de técnica, não é só querer. Né? Então. Quando eu cheguei no Bola de Neve, eu achava que tocava guitarra, eu queria tocar. Só que na hora que eu fui entrar, eu falei, não, cara, onde tá precisando aqui? Então fui pro Boas-Vindas, que ali começou a minha vida. Então o louvor, cara, é uma parada totalmente diferente de vários ministérios. Tem que ter excelência, entrega, que nem você. E eu lembro que eu queria estudar. Eu passava toda vez em frente, eu saía do trabalho, eu passava em frente à escola de música. E eu falava, eu queria muito estudar, queria muito. Mas,
eu não tinha dinheiro. E na minha concepção, eu não tinha como estudar. Porque eu pagava aluguel, o Mister sempre foi skatista, ele também não tinha dinheiro. Essa época ele já trabalhava, mas ele ganhava menos que eu. Então a gente não tinha dinheiro. E a gente nem tinha filho na época. E aí eu me lembro que, sabe o que eu fazia? Eu punha o CD, repeat. E eu decorava. Repete a repeat. Repeat. Aprendi a fazer segunda voz ouvindo o CD, ouvindo as meninas fazer segunda voz. Aprendi a ministrar cântico espontâneo ouvindo muito. E eu falava, uau, o que é isso? Elas estão cantando algo fora da letra. E eu quero isso. E esse é um gancho importantíssimo até para pegar, porque, por exemplo, essa era uma época que a estrutura ela era muito mais limitada, né? Hoje em dia, você que quer ser ministro de louvor e adoração, você tem horas infinitas de técnicas e conteúdo no YouTube, etc e tal. E você pode acessar, inclusive, mas eu acho que é isso, a persistência, ela leva o êxito, né? Isso mesmo. E aí foi isso, e todos esses anos que eu não pude estar no altar, e eu almejava por aquilo, eu sempre falo para eles, não por algo... Não por um mérito meu ou carnal, mas é porque eu queria. O desejo do meu coração era: Deus, eu quero ser usado no seu altar para edificar outras vidas através da adoração. Era a minha oração. Eu quero ser simples e ousado. Eu quero ser simples. E eu ministrava para mim em casa e tudo isso que eu falei para vocês. E aí demorou 3 anos, mais eu acho, até que a pastora Mel fez audição comigo e ela me colocou numa banda. Só que aí é outro filho, é outro processo. Aí geralmente você entrou numa banda, beleza? Nossa, agora eu tenho uma banda, só que não. É isso que eu ia falar, você começou na banda do Chaves também ou não? Banda do Chaves. A minha banda até que não era tão do Chaves, não. O Vagnão, Lucas Albuquerque. Poxa, o Vagnão tocava? Não, é outro Vagnão. É outro Vagnão, era um mover. Era o nosso líder, né? Ele chegou a se liderar, o senhor era o anfitrião. E ele e o Vagnão do Batéria, mas palmeirense. Vagnão era. E aí ele tocava às vezes com a gente e tal, aí tinha aquela banda. E aí, aí foi só peleja, porque aí você foi forjado a um fogo. Que aí é as questões de igreja. Que é diferente, né? Uma coisa é você cantar sozinho no seu quarto, outra coisa é você cantar em banda. E as pessoas te humilharem, né? O tempo todo. Porque, infelizmente, Mano, um bom ponto que você falou aí. Eu acho que até é importante. Eu acho que a gente falou isso daí no primeiro podcast, né? O que é importante e interessante? A gente ouvir a história desses dinossauros aqui do Itaim Paulista e a gente valorizar... Exato. Cara, a dedicação, a entrega, né? O ofício deles aqui como adoradores na igreja. Por quê, Bissona? O que eu tô percebendo hoje? A galera paga horrores, né? E gasta tempo, muito tempo, ouvindo pessoas que começou ontem, mano. Que não tem uma vida no altar, que não tem uma vida de santidade. Eu conheço vocês, eu vou na casa de vocês, eu ministro vocês. Eu sei a entrega de vocês. Então, mano, eu sou muito mais ouvir vocês, me dedicar a estar onde vocês estão, do que pagar para ir ver uma banda da hora ou ouvir um conferencista fora. Cara, eu acho que isso que precisa ser valorizado, cara. Eu vi uma história esse final de semana, essa semana aí no feriado teve o show da Lady Gaga lá no Rio de Janeiro, né? Cara, eu vi a história de um cara que ele vendeu um terreno que a mãe dele tinha dado pra ele. E detalhe, ele conseguiu a passagem de ida e hospedagem, ele não tinha o dinheiro da passagem de volta ainda. Meu Deus. E aí eu fico, assim, óbvio, né, que esse tipo de comportamento não é um parâmetro, mas eu fico me questionando, cara, até que ponto muitas vezes alguém que é fã de uma banda secular faz um sacrifício para honrar aquele artista. E muitas vezes, cara, a gente caminha com pessoas do nosso lado, pessoas que estão começando o chamado, que nem acho que depois você pode compartilhar um pouco dessa história, mas muitas vezes a gente tem dificuldade de honrar, assim, com o básico, né? É muito real isso. E eu fico me questionando, cara, porque é justamente isso. Talvez se a gente conseguisse ter um olhar mais de reino para isso, porque muitas pessoas que veem vocês tocando hoje aqui no altar, hoje a igreja tem outra estrutura. A igreja tem outra técnica, tem outro tudo. Mas o legal desse episódio é justamente vocês conhecerem a peleja até a galera chegar aqui, pessoal. Só de bola de neve de Itaim a gente vai fazer 9 anos. Mas essas são as histórias assim, de mais de 10, 12 anos, que é o que a gente está falando aqui, de obediência,
paciência, preparo, de engolir sapo, porque muitas vezes essa essa dinâmica de banda, e eu tive a oportunidade de participar do Ministério de Louvor aqui de Itaim por um tempo, dinâmica de banda é completamente diferente. Completamente diferente. E é ali de fato, e eu acho que eu não tenho dúvidas de que banda é um propósito de Deus. Porque se tem um negócio que te ensina unidade, é banda, Qual a cara. diferença de banda e conjunto musical? A palavra só, eu Acho acho. que é só a palavra mesmo. Não sei porquê, agora me despertou. Mas talvez eu acho que se a gente for tentar trazer um significado para alguma dessas palavras, eu acho que assim, conjunto musical pode ser um ajuntamento. Agora, banda é unidade. É tipo assim, é quando você é o baixista e você olha pro baterista e você não precisa falar uma palavra. Mas você... Não, é um casamento. Banda é um casamento. Banda é um casamento. E no dia que um dos integrantes desse casamento não tá bem, reverbera para todos os outros. Então... Cara, a dificuldade é colocar na cabeça dos mais novos esse parada. Exato. É verdade. Exato. Entra no hall de vocês. Porque justamente isso, o que acontece? O conceito da banda, que eu acho mais lindo na realidade, é que não adianta você ser perfeito. Você pode ser perfeito, cara, mas se o seu amigo do lado não consegue te acompanhar ou ele tem dificuldade naquilo que ele tá fazendo, não vai pra frente. Então o teu chamado nessa missão é servir o teu amigo do lado também para que vocês consigam ir juntos. Às vezes vocês não vão na melhor técnica, mas vocês precisam ir juntos naquilo que vocês conseguem fazer, né? Eu até brinco que a primeira banda que eu participei foi a banda de Chaves Total. Foi a banda de Chaves Total. Mas foi a banda que eu mais amei estar. Por quê? Porque todo mundo tinha dificuldade. E todo mundo sabia disso. Então, quando a gente ia ministrar aqueles 3 mesmos louvores todas as vezes que a gente ia tocar, a gente não se cobrava de uma maneira excessiva. A gente se respeitava e entendia aquele momento. Óbvio que a prática vai levando à perfeição, depois a banda vai melhorando. Sim. Isso é natural, né? Mas isso, sem dúvidas, compôs ali a história de vocês. E aí, voltando, beleza. Peguei minha escala, passei ali por 3 anos, né? Até conseguir entrar numa banda e vem todo esse processo de banda. E aí a igreja cresce. E aí as primeiras escalas que você vai pegar, muitas vezes é aquela escala do domingo de manhã, que tem meia dúzia de gente na igreja, um violão carrom e vai, né? Você não vai pegar as escalas mais bem estruturadas no começo e tá tudo bem. Porque você também tá aprendendo e se desenvolvendo. Isso mesmo. E aí, estou aqui no Bola de Neve do Itaim Paulista, sou líder de adoração. Como é que foi para você essa transição entre... na época, se eu não me falha a memória, você era back da Melissa, na Pastora Mel. Então você já estava meio que missionária aí, já estava indo para igrejas com estrutura maior, etc e tal. Sim. E aí, nasce o Itaim Paulista, com 2 caixinhas, meia dúzia de músico. Foi. Porque aqui já tinha... Era o Fábio e o Estevão, né? Fábio e Estevão. No começo, né? Aí eu lembro que antes da Mistona liderar também teve a passagem do Fábio, do Beto, perdão, como líder. Aí acho que o Beto saiu, aí teve essa transição. A primeira era sempre você e o Estevão, que rolava, lá no núcleo. Cris e Greg. Aqui também. Eu, o Estevão e o Beto. Aí depois que a gente mudou pra primeira, que começou a formar. Aí veio o Gé. Você, o Gé, o Beto era o batera, você fazia a voz. O Felipe eu lembro de uma escala do... Ele tentou tocar guitarra, começou a treinar as guitarras, depois aí ele migrou pro teclado. Ele falou, ele tá precisando de tecladista, então eu vou aprender a tocar teclado. Mas era você que era o vocal. Eu lembro de uma escala do Fábio cantando numa quinta-feira, era muito diferente. Um Fernandinho. A alegria do Senhor. Você pegava de domingo, o domingo a missão já tava, não lembro. Não, ainda. Nessa época não era ainda. Tinha a Kátia que ministrava. A Tami também do Gé também. A Tami ministrou. Mas nessa época a Mistona já tava, quando a Tami tava ministrando. Não, ainda não. Ainda não.
Acho que a Dani do Beto cantava também na época. Cantou, acho que algumas vezes. Não... Quem tava mais frequência era eu, a Kátia. Isso que é engraçado, né? Porque realmente o começo de Ministérios aí volta para aquilo que você falou, a banda do Catados, né? Que era sua primeira banda. Então, no mesmo lugar. Voltou no mesmo lugar. Um belo dia o Beto chega em mim e fala, Fábio, Deus tá falando um novo tempo para você. Você vai ministrar. Mas você já ministrava lá no duplo. Mas é diferente no altar, né? Você tá na linha de frente ali. Não tinha Né? altar, Eu sou tímido, pai. Tipo assim, ao mesmo tempo que eu sou descolado, tem hora que em certos lugares que eu vou, eu travo. Eu também. Não sei o que acontece. E me colocou no fogo. Ministra, domingo. Eu não conseguia, eu ficava o dia inteiro em jejum, orando. Ai, meu Deus! Eu tava casado, né? A Paula, tadinha. A Paula passou o veneno. Amor, ora por mim. Acho que ela tem que orar. Brinda minha vida, pelo amor de Deus, eu vou ter que ministrar. Mas depois que você começa, você vai, né? Cara, mas eu acho que só quem tá no altar e tem temor pra sentir realmente o que é estar no altar, né? Dor de barriga, Aquele dor de negócio cabeça, no estômago, aquele treco que você não sabe Quem não explicar. sente é uma coisa errada. Mas voltando, né? Teve também, como você tá falando, teve um processo. Exato. Teve um processo até chegar ali no altar, até a gente, né? Teve todo um processo. Quantas vezes a gente adorou em praças? O pessoal sempre chamava eu e o Estevam, né? Que a gente já estava na fase do reggae, a gente sempre gostou muito de reggae, Robot Zion, Dominic Bali, a gente curtia uns reggae e a gente fazia um som legal. E o pessoal tudo chamava a gente, eu vim fazer adoração aqui na praça, que a gente vai evangelizar. A gente foi para várias praças, vários lugares. Quantas vezes a gente adorando, os caras fumando maconha, a gente adorando ali. E os caras falaram, mano, toca um Raul aí, toca um Raul. Toca um Raul, e não. Toca Raul. Eu não toco Raul, não. Não toca Raul, não, moço. Toca isso não. Bom, mas isso que é legal, né? E eu acho que essa é a principal mensagem que a gente tem que passar para os mais novos. Cara, se você quer ser ministro de louvor na casa, dê tempo ao tempo, né? Melhor coisa. E entenda que o Ministério de Louvor ele começa com missões, cara. Então, você vai começar a se desenvolver tocando na sua célula, você vai começar a se desenvolver indo numa escala num pão da vida, né? Tipo, porque ali é onde você vai começar a entender a adoração na sua essência. Projeto do Flavião. Projeto. Eu e o Estevam estivemos com ele, né, antes de nascer a Igreja do Itaim, antes de nascer o núcleo mesmo. Ele convidava a gente ia, onde fala, aonde Deus chamar, eu vou. Literalmente a gente tava aí, a gente tava nessa. O Beote tava mostrando umas fotos dele, que ele e o Estevam era tipo, né, Paulo e Silas, assim, os caras não... Eu mandei pro Estevam esse dia, eu fiquei com saudade de vocês. E aí, beleza. Voltando aqui no ponto da mistona. Sou uma adoradora, agora sou uma líder de Ministério de Louvor. Foi. Diferente, né? Diferente total, né? Falei pro pastor, o pastor me ligou. Era meu aniversário, era 6 de agosto. Olha que de presente. 2017. Olha, você, mano, pra quem usou os matos, você tem uma... Acho que o Fábio tinha acabado de casar. Né? Eu falei, não vou jogar esse B.O. pra cima do Fábio, acabou de casar, então tem que ter o tempo dele. Assim como também como assumi o núcleo, o Carlinhos tinha acabado de casar e eu assumi a parada. E aí acho que o Beto tava pra sair e eu falei, cara, e agora? Eu não lembro de ter te ligado, mas aí... Ele me ligou. No dia 26... Eu tava na casa da Paty, comendo, tomando café, o pastor me ligou. Ele falou, você sabe que o Beto vai embora, né? Aí eu falei, sim, vai. Aí ele falou, vamos ter uma reunião hoje, não sei o quê, você assume o louvor. Aí o senhor é doido, né? Eu me chamava ele de senhor ainda, era muito irmão. doido. Aí você é doido, Ronaldo. Falei, pastor, eu falei, o senhor me conhece, eu sou toda atrapalhada, não dou conta nem da minha vida. Nem da arruma de roupa que eu tenho pra dobrar, eu não administro. E ele, o pastor foi muito sábio, não, mas um líder, ele tem mesmo suas dificuldades, mas conta comigo e tal, né? Aí eu fiquei com muito medo, mas eu falei, mas eu não vou dizer não, porque eu sei que eu sou uma adoradora e que
Antes de eu vir pro Itaim, quando você falou aí que eu tava com a Mel e tudo, eu passei longos 6 anos em Guaianazes. Longos 6 Domingo anos. de manhã. E eu ministrava só de domingo de manhã. Caramba. E o meu anseio era ministrar domingo à noite, porque eu achava que aquele mover e aquela presença, eu queria fazer parte daquilo como transmissora da glória. E eu falava, Deus, se um dia eu tiver oportunidade, me deixa ministrar. E aí eu lembro que eu comecei a ir para as missões com a pastora Mel. Eu sonhava em ser back da Mel, porque ainda que a Mel era minha líder, eu não era back da Mel. Eu era back de uma outra banda. Era tudo muito distante para mim. Que legal da tua história. Você queria cumprir com o propósito Exatamente. de adorar, de trazer o céu, de tocar na vida. Eu não queria pra mim. Lá, Não. Né, Isso é muito ponto, real. Né? Isso é real. Eu não sei de onde eu tive maturidade e entendimento para fazer as orações que eu fazia. Eu falava assim, Senhor, eu quero ser usada. Eu quero dar lugar. Até hoje eu falo, dá lugar. Dá lugar. Essa frase é emblemática. É emblemática. Eu quero dar lugar. Porque eu era visitada por Deus na minha casa. E eu sentia, eu chorava, eu era batizada. Eu falava, eu sei que existe algo que vai fluir através da minha vida, que vai edificar outras pessoas. E eu sinto na minha carne. E eu quero. E era essa mesmo. Mas eu acho que assim, eu brinco muito com a Mônica, que a gente também tem muito essa parada, né? Porque quando você está pregando, ministrando, você quer que todo mundo sinta o fluir de Deus, do Espírito dentro de você. Que você sente. Aí às vezes você olha para a igreja e dá tipo assim. Ela tá lá. E aqui a água tá né? E a Mônica e a mistura, elas têm essa identidade de, mano, coloca para fora também o que tá dentro de nós. Né? Levanta essa mão! Levanta essa mão! Mas é algo tão muito louco, porque o ministro, ele tem esse papel, né? É um papel de conduzir realmente o reino de Deus aqui. Né? Exatamente. E isso é legal. É uma missão. E eu falava para vocês, eu quero essa missão, eu quero ser participante disso. E aí, beleza, aí 6 anos, ministrando de manhã, sempre foi tremendo, eu passei muita luta, muita adversidade como banda, quis sair várias vezes. Uma vez eu falei, hoje eu vou sair. E eu vim chorando no busão, era da Casa Martim com o senhor. Falei, eu vou, tava trabalhando das 2 às 8, no tempo eu tava fazendo a célula. Falei, eu vou sair hoje, eu vou ligar pro pastor, pro Ronaldo, eu vou ligar pra Mel, vou ligar pro meu líder Cacá, eu vou sair. E aí eu chorei horrores, desde todo o trajeto do trampo. Quando chegou no ponto de descer na minha casa, quem era o cobrador? Eu desci com a cara desse tamanho. Marrom. Marrom. O Marrom olhou, você não ministra a adoração lá no Bola de Neve? O irmão da Luana de Libras, né? O irmão da Lu de Libras. E na época tinha culto sábado à noite. Que eu ministrando lá, o senhor ia buscar as cadeiras para trazer pro núcleo. E aí o que acontecia, Alisson? Eu ministrava sábado à noite e domingo de manhã, era só as minhas escalas. E aí eu chorando, não queria mais, tava muito saco cheio com muita coisa que tava acontecendo. E aí na hora que eu fui passar na catraca, tipo, chegar em casa eu já vou ligar pra eles. Aí o Marrom olhou pra mim e falou, você ministra lá no Bola de Neve, né? Você canta, né? Aí eu canto, cara manchado no catarro, mas... Aí ele falou, mano, glória a Deus pela sua vida, meu. É uma bênção quando você canta lá. É algo diferente. Aí eu, é sério, ele? Muito louco, né? Meu, glória a Deus, de verdade, viu, irmã? Aí eu, tá bom, tchau. Aí desci. Eu fui passar na hora de descer. E aí, morava lá na Avenida dos IPs. Aí o Senhor falou no meu espírito, você acha que você não é usada e que tudo que você tem vivido é pra te parar? Mas não é. Não é nada sobre nós. Né? Não é sobre você. Você vai continuar, você vai ligar pra ninguém. Enxuga essas lágrimas, troca essas vestes e vai. E eu não quero, vai. E eu fui. Então, quando você fala a paciência, as características de um ministro, paciência, obediência e o coração ensinável. Porque se eu não tivesse aprendido do modo certo com o meu líder, com a minha líder, com a minha pastora na época, onde eu estaria? E aí, quando a igreja do Itaim nasceu, aquele oba-oba, todo mundo lá da célula, que a nossa célula bombava. E todo mundo, vamos pro Itaim. E eu, gente, calma, eu tô orando. Tô orando. Metendo louco. Eu falei assim, eu não vou. Eu falava assim, eu não vou. Por quê? Porque Deus não falou comigo.
tem que ser algo muito direcional do espírito. Tem que ter propósito. Se o tempo... Tipo assim, na minha cabeça também tinha um pouco de orgulho também, né? Tipo Tá aí, assim, Paulista, até parece. Nada. Nada, Não vai pior. dar nada. Pior. Tem coisa boa lá em Paulista. Porque eu pensava assim, pô, eu sempre lutei pra estar numa posição de adoradora, que eu fosse referência e tal. Hoje eu tô com a Mel, tô aprendendo, eu tô viajando, eu tô bem, eu tô sendo discipulada pela minha pastora que eu sempre sonhei. Eu vou sair agora. Deus não tá nisso. Deus vai me tirar daqui que ele me colocou? Só que aí é onde tá o ouvido sensível, que é uma característica também de um adorador. Você ter sensibilidade à voz de Deus. Deus foi muito claro. Falou pra mim assim, arruma tuas coisas que o seu tempo em Guanás acabou. Isso que da hora. A mistura sofreu muito com liderança, né, tal, né, lá em Guanás. E aí meio que te colocavam na geladeira e tal. Sim. Né? Mas você ali, filho, mano, isso é ruim comigo, você é mais ruim ainda. Aí chega aqui, né? eu vou colocar na liderança, mano. Não, aí vai vendo. Aí, tipo assim, todo mundo naquela agitação, você vai. Aí eu, gente, eu tô orando. Só que quando Deus falou comigo, não teve essa de tô orando. Obediência, eu falei, Senhor, eu chorei muito. Doeu, porque eu não queria. Mas não por causa de nada nem de ninguém. Eu não queria porque eu achei que eu tava na linha do meu propósito. Era estar com a Mel como Beck. Só que sabe o que Deus falou pra mim? Deus falou pra mim como eu ouço a sua voz. Deus falou pra mim assim, você acha que o que eu tenho pra você, tudo eu já te entreguei? Você andou com a Melissa. E foi um tempo precioso. Você aprendeu, você foi forjada. Só que agora você vai pegar tudo que você aprendeu e você vai exteriorizar. Sabe os tempos que você passou no secreto? Que o tempo que você foi gerada, agora é tempo de você edificar. Eu te tiro de Guaianazes para você desmembrar a adoração que existe lá. O que acontece lá, você vai transmitir aqui. E aí eu falei a mim. Quando eu falei com a Mel falou, não acredito. Vamos orar. Falei, beleza. Só que aí passou 7 dias, ela falou, é isso, eu orei. Deus falou que é o seu tempo de ir. Pode ir. Que loucura, e aí a gente né? veio. Mas sabe o que é da hora? Vou te cortando, é o que o Alisson falou, né? Cara, a gente não tem. A gente é muito. Glória a Deus por isso, né? A gente tava conversando com o irmão falou assim: poxa, não acredito. Eu sabia que iam descobrir o que está acontecendo com a minha vida, porque essa igreja é uma igreja que ora. É uma igreja que realmente paga um preço em oração. Então a gente não tem privilegiados em nossa volta. A liderança não está circulada ali em volta de pessoas privilegiadas que só tocam domingo à noite. Tem pessoas que realmente pagou um preço para estar onde está. Então, né, como eu disse, Sim. está disposto a pagar um preço na obediência. Ninguém está aqui para fazer o povo de escravo, de ter uma liderança abusiva, mas é realmente caminhar junto, pegar a bagagem junto. Quando eu direcionei a minha história para conduzir a liderança, eu sabia que ela ia ser tratada desse envio, né? E graças a Deus ali, junto com o Fábio, junto com todo mundo. E, cara, e hoje, para o glória do Senhor, o louvor do Itaim tá aí, né? Exatamente. E a gente. E aí, beleza, eu falei, eu vim com dor. A primeira semana doeu. Que eu falei, caramba, Deus, o Senhor me enganou, né? Tipo, só que depois eu senti uma alegria. Deus falou pra mim, você vai desmembrar. Você não queria dar lugar. Você não queria rasgar o céu. Você não queria fazer e acontecer. Você não vai fazer tudo isso estando por trás de uma ministra que já é grande, que já é formada. Você vai ter a sua própria identidade. E aí foi quando eu vim com alegria. Falei, então já era. Aí ela já se animou e pum. Falei, Senhor, eu só tô aqui para te servir. O resto é resto. O que o Senhor direcionar, eu tô aqui para fazer. E aí a gente veio. E aí eu vim, e o pastor lembra. Eu vi, todo mundo que é novo vai lembrar. Primeiro culto, eu vim numa pressão, nunca esqueço o louvor que eu cantei. Falei, Deus, é isso? O Senhor vai me usar? Eu posso dar lugar? Deus falou, pode. Falei, então fui. Aí foi onde eu fui gerada. Entendeu? Aí eu venci a mistona, que grita, que a voz muda. Aí sim, entendeu? E aí eu falava, abra a boca, o reino do céu é tomado por esforço. E aquela loucura, né, que nós vivíamos nos cultos. E aí o teto era de bronze, lembra? Era fechado, era uma luta. E Deus falava, vai. E eu ia com toda a minha força. E eu ia. E hoje as pessoas vêm aqui e falam, nossa, que
vocês estão no primeiro amor? É, É porque vocês estão no primeiro amor. Não, é porque nós bateu até abrir, e abriu e não vai fechar. mano, os demônios corriam, você que eu diga, consumisse uma tiazinha. Era. No começo tinha até manifestação. Era muita manifestação. Você é doido. E a gente, pô. E eu lembro, e Deus já me dava música. Deus falou. Aí eu comecei a entender. Aí Deus falou, o que você queria? Não era dar lugar? Então vai. E hoje, aí você vê, aí é outro processo, né? Aí liderando, aí você perguntou da característica de adorador para liderança. Eu fui só com a funda e as pedras. Falei assim, eu não tenho nada não, tenho nem a vez, não tenho nada. Meu tênis está furado, minhas camisas com as golas cortadas e eu não tenho nada. Mas se o Senhor está me conduzindo para liderar esse povo, o Senhor vai na frente. E para honra e glória do Senhor, foram 7 anos, muita luta, né, pai? Não. Muita luta, aprendi muito. E hoje vejo os frutos. Porque o que eu sempre carreguei era a árvore, ela é reconhecida pelos frutos. Então, quando alguém vai falar pra mim assim, porque não sei o que, eu falo, gente, os frutos tá aí. Entendeu? Os frutos tá aí. Eu pude discipular uma Mônica da vida, eu pude discipular várias outras que se abriram. No começo teve resistência, muitas também falavam, de onde vem? Eu gosto de fazer assim, é assim que eu vou fazer. Eu falo, então, amém. E quem se abriu pra agarrar aquilo que Deus derramou sobre mim, recebeu e tá voando aí também. Glória a Deus. E aí também veio depois a transição, né? Que agora você tá mais numa base missionária. E aí o Fabião assume ali a Arca da Aliança, né? E pra você, Fábio, que enfim, já tava ali mais de, sei lá, uns 12, 13 anos ali como adorador. Como foi pra você também assumir essa responsabilidade de liderar o Ministério de Louvor? Para mim, no começo, né, a gente tem algumas dificuldades, mas para mim é uma honra ser usado por Deus, né, para a gente trazer, como a Mistona disse, né, a gente dá lugar, né, e isso já era uma promessa que tinha sobre a minha vida, né, eu fiquei fugi por longo tempo, desde quando eu fugi de ministrar, cantar, falei, deixa eu ficar quietinho na bateria, fiquei fugindo. E quando o Senhor falou, agora é a hora, eu falei, amém, só me usa conforme a tua vontade, o teu querer. E que, como a Mistana falou, a gente conversando, ela falou assim, Deus vai derramar grandes coisas na sua vida para você derramar sobre as nossas vidas também. E é o que eu desejo, isso, que eu seja, como ela disse, que eu venha trazer um alimento, né, um alimento comestível, palpável, um alimento sólido, né, para essa galera e que seja um novo tempo para todos nós, um renovo para todos nós. A mistura, como ela disse, foram vários frutos. Então, cultivar esses frutos, né? Cultivar esses frutos e dar mais frutos. Amém. Legal. Acho que essa é a ideia. E aí a Mistona, ela foi pontuando aqui algumas características, né, a respeito de um ministro. Ela falou sobre paciência, obediência, coração ensinável, sensibilidade à voz de Deus. E você agora também como líder de louvor, você acha que existe mais alguma característica que seja importante ali para um ministro, além dessas que ela pontuou, dos desafios que você encontra ali quando você tem que liderar o povo? Ela pontuou toda a base, né? A base que a gente precisa mesmo, né? E agora também o que eu percebo a respeito também agora da parte técnica também. Legal. Da parte técnica que a gente tem que também trazer isso, não que não tenha, né? Mas que nem foi falado aqui, imagina, 1 ano para ter uma nova audição. Uhum. Então, quer dizer, uma preparação melhor. Uma dedicação, né? Como eu tô falando, um alimento sólido, né? Eu acho que o louvor é um dos ministérios mais treta para liderar. Porque você lidar com artistas, né, cara? Com pessoas que são talentosas, habilidosas. E ali você vai ter que gerenciar vários conflitos, cara. Que tem um cara que é bom, é técnico, e tem um cara que não é técnico. E você vai estar ali para fazer o casamento perfeito, cara. Então, e ambos são voluntários, que também é importante destacar isso. Puxa, mano. E aí o cara... Porque a gente não é trazendo, assim, valor pro ministério, né?
todo ministério, todos os ministérios é um braço de Cristo, né? É membro do corpo de Cristo. Só que tem alguns ministérios que são específicos que se não tiver, não tem. Se não tiver pessoas, não tem. Exemplo, se faltar uma pessoa da zeladoria, eu consigo varrer a igreja. Agora, se faltar um guitarrista, eu não consigo tocar guitarra. Então você tem que estar ali, né, cara, tipo, é treta. Então, que Deus te abençoe. Amém. Amém. Eu acho que esse ponto que você tocou, e eu acho que agora, eu que enxergo um pouco de fora, eu acho que essa é o principal ponto da transição, né, da liderança da Mistona para você agora, no sentido de que agora estamos chegando a 9 anos de igreja. No começo, começamos da forma como podíamos e da melhor forma que podíamos, né? Fizemos lá o Catados e Até você tocou. até eu toquei e cantei, quem diria. E aí, no final das contas, eu acho que assim, a gente foi conseguindo carregar a arca, mas agora é justamente isso, né? Chega pro Fábio esse desafio de profissionalizar um pouco mais a estrutura do Ministério de Louvor, bater um pouco mais nessa técnica, sair da cultura do oba-oba, né? No sentido de. Porque a galera às vezes naturaliza, não, tá tudo bem, eu não vou tirar o meu repertório, eu vou chegar lá na hora do louvor e a gente ensaia Vou isso. dar lugar e tá tudo certo. Vou dar um lugar e tá tudo certo. Isso quebra a banda, né? E é o que eu falei um pouco anteriormente, né? A magia da banda é justamente a construção do equilíbrio, né? Então, tem o cara mais técnico, tem o cara menos técnico, mas tem o cara mais ousado e tem um cara um pouco mais retraído. Aí tem a ministra que ela impulsiona, já tem a ministra que é um pouco mais fechada. Então, como que você constrói isso? Essa dinâmica de banda é muito interessante. Cara, eu acho que é isso, né? Já estamos ali quase 1h40 conversando a respeito Nossa, achei que tinha sido mais. do Ministério de Louvor. Passou rápido. Eu acho que agora a gente pode ir ali para algumas considerações finais. Eu queria ouvir um pouco de vocês ali. Cara, diante da maturidade, experiência que vocês têm ali, né? Qual conselho que vocês dão para quem quer se tornar um ministro de louvor, por exemplo, né? Como a mistura falou, em um dado momento da história dela, ela identificou que esse era o propósito dela. E isso fez com que ela, cara, suportasse todo o processo, né? E hoje a gente, né, falando até para as próximas gerações, hoje a galera tá muito impaciente, né? A galera tá muito imediatista. Então, pô, pensa, uma pessoa que fica. Aqui nessa igreja ninguém ficou 6 anos tocando só de manhã para poder pegar uma ministração à noite, né? Então, assim, qual conselho que vocês dariam aí para quem quer se tornar um ministro de louvor, ministro de adoração? Valorizar os pequenos começos, né? Valorize os pequenos começos, valorize o tempo ali com o Ministério Infantil, valorize o tempo ali no projeto social, todos esses convites para tocar numa praça, uma adoração, valorize o seu carrão, né? Falando como um baterista, valorize o seu carrão, Legal. valorize o seu violão, sabe? Valorize o acústico, o acústico, eu e o Estevam, né? Se ele assistindo aí, ele vai lembrar, como a gente foi usado, né, no acústico ali, com carrão e com violão, numa praça, numa praia, nos lugares onde a gente ia, e foram longos anos a gente ali escondidos, adorando a Deus, né, até o Senhor me chamar para estar aqui, hoje com o pastor Ronaldo, estar aqui com a Mistona, estar aqui como líder. Então valorize os pequenos começos, valorize mesmo, porque foram coisas que hoje me tornou forte, sabe? Me tornou um cara forte. E quando eu vejo essa igreja da forma que está, e estando desde o comecinho, lá no núcleo, que era eu e Estevam, a gente via 5, 6 pessoas. Quando eu abri o olho no aniversário aqui da igreja, eu só chorava, porque foi algo maravilhoso que Deus fez, né? Porque todos nós somos esse braço de Cristo, né? Um é o braço, outro é a orelha, e a gente faz parte desse corpo, né? E pessoas foram alcançadas, pessoas foram transformadas, e desde aquela época até hoje, para mim, estar numa praça ou estar no Ministério Infantil e estar no altar,
para mim eu estou adorando o mesmo É isso. Deus. É isso. Da hora. Pô, animal, hein, Estevão, Fábio? você. Ô, Estevão, cola com nós aí, parça. Volta logo. Você Estevão, faz parte do fundamento dessa história, rapaz. Volta, Dá lugar, volta sai logo. da sua e vem pra leste. Tá aqui, ele tá em... Viropina? Não, aqui é... São Mateus? São Não Mateus. tá na leste, mas só vem pra aí. Vem pra leste, vem pra cá. Faz parte dessa história, mano. E você, Michele Mister, que agora também já tá num outro momento de vida. Voando agora. Agora é a nossa Agora- missionária que... Porque olha que... Olha... Só os plaquês de 100. Recebo. Olha que bênção, né? Porque Veja a hora. você falou alguma coisa aqui muito, muito linda, né? Tipo, Deus, ele te trouxe pra cá pra você trazer a essência daquilo que você tinha aprendido e agora ele te colocou pra levar essa essência pra outros lugares. Então, a semente está multiplicando, Tá. né? Geograficamente falando. É real. Que conselho que você dá aí pra quem quer ser ministro de louvor? Eu creio que criar raiz é fundamental, em primeiro lugar. Criar raízes, essas raízes se aprofundando, a Bíblia ela vai falar pra gente sobre a árvore, né? Que é o carvalho de justiça, né? Então, ela cresce para baixo para que quando ela tiver crescidinha para cima, os ventos não a derrubem, né? Legal. E eu creio que todo o adorador precisa ter raiz. Porque o adorador é como o pastor falou. O músico, ele é o adorador, ele vai passar por várias coisas. Se ele é um músico muito técnico, ele vai ter que se submeter a ser um pouco menos técnico. Se é um músico que é mais cheio de unção, mas não tem técnica, ele vai ter que aprender um pouco mais de técnica e equilibrar esses pratos. Sim. O cara é muito espiritual. Aí ele vai conflitar com o cara que não. Não. Então, a ideia é que a gente consiga suportar todos em amor, né? Eu falei muito isso na reunião de ministros, palavras de Coríntios 13, que o Ministério de Louvor, a Laura falou isso no podcast, e eu já tinha isso comigo, e agora evidencializou. Você fazer parte do Ministério de Louvor, você tem que exercer os pilares. A fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. Se você não tiver amor pelo cara que é muito técnico, e ele não se submete a você que só tem unção, não vai dar certo. Sim. E o cara que é muito unção, não se submeter ao cara que é técnico, não vai dar certo. É uma troca, né? É uma troca. Então, vamos criar raízes para que quando a gente estiver no lugar oportuno, esse tipo de coisinha não venha nos abalar, né? Esse tipo de coisas e muitas outras coisas, né? Então, cria suas raízes aí, adora no secreto, deixa Deus te formar. Quando hoje você falou algo que é muito real que eu tenho vivido, isso eu não esperava, que Deus me sopraria assim para tantos lugares. Eu tenho conhecido muita gente, eu tenho sentado em muitas mesas e as pessoas realmente elas têm ansiado por aquilo que Deus depositou na minha vida. Então hoje eu tenho trabalhado com isso, tenho dado workshops falando de adoração, eu tenho ensinado as pessoas a adorarem em espírito e verdade. E é muito louco isso, porque como que você adora alguém adorar em espírito e verdade, né? Como? Uhum. Só tendo muita vivência, muito embasamento bíblico, muita raiz. E Deus tem feito isso através daquilo que Ele depositou em mim. Quando Deus falou pra mim assim, vai, desmembra, faz e acontece. Ele não falou que Ele ia me soprar para outros lugares. Uhum. Só que algo muito louco é que não tem como o Senhor, ele encher, quando a palavra ela vai falar lá em Salmo, o Senhor, ele me coloca numa mesa, né? E ele derrama um cálice sobre a minha vida até que esse cálice transborde. Esse cálice não apenas enche, mas ele transborda. É o que eu vejo na vida de um adorador. Quando esse adorador não está no altar, se prepara na sua casa, se prepara no secreto, sirva nas missões aonde Deus mandar, porque o cálice vai transbordar. E a hora que o cálice transbordar, Deus vai ver que você tem algo diferente e esse cálice vai servir para outras pessoas usufruírem dessa glória, dessa unção, desse propósito. E é isso que eu tenho vivido. E para finalizar, tudo que a gente vive na adoração, tudo que a gente vive no altar é o reflexo do secreto.
Então busca no secreto. Hoje tá difícil, é muito entretenimento, mas quando você buscar no secreto, na vigília da noite, o Senhor ele vai fazer algo poderoso que você vai transmitir no altar. E aí você vai se preparar. Às vezes você fala, mas eu não sou ministro de altar. Eu sou ministro na célula. Eu ministrei em célula, ministrei em NV, né? Eu sempre tava, mas até hoje, a minha parada é mais home mesmo, né? É mais casa. As minhas vivências são mais em casa, até hoje, né? Então, vivam isso com intensidade. Porque quando chegar o momento do teu cálice transbordar, Deus, ele vai fazer coisas extraordinárias. Você, Em nome de Jesus. você tocou num ponto até importante que eu me recordo, né? A Mistona foi minha líder de célula por muitos anos. Verdade. E assim, mesmo já ministrando no altar, liderando a célula, era que puxava o louvor na célula, cara. E era o meu privilégio. Eu amo até hoje. Até hoje. Tipo assim, qualquer lugar que é violão, eu vou. Hoje eu não tenho tanto tempo, né? Então hoje não é mais. Rockstar. Hoje, infelizmente, não dá pra eu estar em tudo. Eu gostaria. E eu falo isso. Agenda cheia, né? Mas glória a Deus. Inclusive, aproveitando esse ensejo, você que tá me assistindo aí, se você é pastor da casa aqui do Bola, ou até de outros ministérios, enfim, tá ouvindo esse podcast, quer levar a Mistona aí na sua igreja para ela fazer a apresentação, para ela também dar workshop, etc e tal, levar um pouco dessa essência que a gente vive aí, entre em contato com ela. Eu vou pedir pro David, depois você passa o seu contato para deixar lá um arroba, também, alguma coisa. Acesse as redes sociais dela, porque de fato é algo que vai edificar a sua igreja. E eu não tenho dúvidas de que o Itaim, ele cresceu como cresceu, porque a gente sempre viveu muito fortemente esses pilares de intercessão e adoração. É né? verdade. E é isso que tem nos sustentado em meio a tantas questões, né? Mas, de verdade, leva isso pra tua igreja, vai ser edificante. Às vezes o teu ministro de louvor ali, ele tá passando um perrengue, sem dúvidas a mim pode contribuir. Amém? Glória a Deus. Eu acho que é isso. Quer colocar mais um ponto aí, nosso... Não, só agradecer aí. Vocês são fundamentais para essa e para outras várias igrejas. Né? Amém. Isso que está acontecendo com a Mistona, Deus já tinha mostrado para mim, para o pastor, já há um grande tempo. Né? Foi difícil para a gente liberar, para ela voar, mas a gente faz parte disso. Né? Eu acho que o nosso chamado na terra é discipular. E tudo aquilo que o meu discípulo ganhar, eu tenho parte naquelas vidas. Né? Todas as vidas que Jesus ali ensinou os discípulos deles a pregar, a batizar, a mostrar a salvação, Jesus ele tinha parte nisso e a gente também tem parte nisso. Então, você que é adorador, traz a galera para perto, você que é líder de banda, você que quer aprender. Eu acho que ter sinergia, ter harmonia, ter discipulado, ter tempo de mesa é fundamental. É o que você sempre tem feito aí. Né? Assim como o Alisson falou, tem momentos que é difícil, mas a gente está deixando a nossa marca, né? É verdade. Você possa, Mistona, dê voos mais altos em nome Amém, de Jesus. nome de Você Jesus. possa transformar vidas, Amém. igrejas, né? Que você possa ser aí, não apenas em São Paulo, mas fora de São Paulo, não Amém. apenas no Brasil, mas fora do Brasil. Amém. Que a gente entende, se reconhece, sabe que você tem um coração de adorador, e o Fabião continua com o chamado de formar a galera aqui, né? Nessa liderança, desse amor em nome de Jesus. Então, conte conosco sempre, viu? Aleluia. É isso aí, uma salva de palmas para o episódio de hoje. É isso aí, galera. Então, só relembrando as características aqui de um ministro de louvor que a galera trouxe aqui. Técnica, dedicação, paciência, obediência, coração ensinável, sensibilidade à voz de Deus. E os conselhos: valorizar os pequenos começos, criar raízes e adorar no secreto. Então, só para a gente poder finalizar o tema do episódio de hoje, leva esses grandes ensinamentos aí de quem já está há anos aqui passando por provas, lutas, se aperfeiçoando na grandeza de Deus. Eu creio que esses direcionamentos vão te abençoar. Lembre-se sempre de nos seguir nas redes sociais, então no YouTube PR Ronaldo Dias, nós estamos também ali no Spotify, estamos no Instagram, Bola de Neve Itaim Paulista. E o mais importante, não fica só com isso para você, amém? Pega, compartilha, transborda esse conteúdo para edificar outras vidas, amém? E a gente tem se aperfeiçoado cada vez mais aqui na estrutura para a gente poder levar Tá top. o melhor conteúdo para vocês aí. Ficando. Fechou?
Abaixo vai ter ali todos os nossos patrocinadores, então só relembrando, Espaço Limpo Facilities, Estúdio D e Pizzaria Flame estão compondo aí com a gente. Se você também é patrocinador ou tem um empreendimento, quer somar com a gente, procure aqui o Ministério de Comunicação, né, do Bola de Neve do Itaim Paulista. Pelo Instagram você consegue falar com o pessoal. Fechou? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pelo tempo. Fiquem com Deus. Até. Tchau, tchau. Até.